Olá, tudo bem com vocês? Muito obrigada pela sua audiência, mais uma segunda-feira aqui no canal. Muito obrigada pelos feedbacks que eu tenho recebido, pelos novos inscritos. Aqui a gente está chegando a 14. É 14, gente? 13.400 pessoas aqui. Muito obrigada. Eu fico muito feliz. Não esqueçam também do Instagram, viu? @purple. Pode botar aqui pra mim, por favor? Eu nunca lembro do meu arroba. Incrível isso, mas eu não acho que é Purple_podcast. Bota aqui pra mim, por favor, edição. Muito obrigada, de verdade. Fico muito feliz por todo o carinho que eu tenho recebido aqui nas mensagens, nos comentários dos vídeos. E é isso, vamos para mais uma conversa hoje. Eu vou falar com mais uma mulher maravilhosa. Só mulheres aqui, né? As mulheres estão dominando geral. Eu vou falar com Carol Braga. Gente, o Instagram dela é assim, ó. A biologia que eu ensino é Pepeca das Galáxias. Vocês têm noção disso? E ela é a dona da toda no Foco Medicina Vestibular. Ela é professora e empreendedora. Carol, muito obrigada pela sua presença aqui no Purple Podcast. Obrigada a você, Carol. Eu já tô morrendo de vergonha. Aquela coisa, né? Banca, assim, a dona da toda e... Mas quando fala assim, você fala, meu Deus, tem que ter coragem pra assumir. Tem. Né? Pra bancar essa postura toda. Mas é isso, né? Eu acho que existe uma oportunidade hoje trazida pelas redes sociais da gente se posicionar com a nossa autenticidade. Total. Ser realmente o que a gente é, né? E isso foi uma barreira, na verdade, que eu ultrapassei. Porque eu nunca imaginei que fosse possível unir, né? Se perceber como uma profissional respeitada, qualificada e, ao mesmo tempo, poder ter um momento de sala de aula, por exemplo, ou de posicionamento geral mesmo fora de sala de aula, que fosse mais leve, mais descontraído, especialmente por ser mulher no vestibular de medicina. Então, Entendi. tem uma soma aí de 3 características, né? Entendi. Que fazem a coisa ficar um pouquinho mais complicada. Vamos colocar aqui, o pessoal também coloca o arroba dela, a professora Carol Braga. A Carol é professora de biologia, a gente vai falar um pouquinho, vai começar falando da história dela. Coloquem também o arroba do Foco Medicina Vestibular, que é o curso online da Carol, que é um vestibular focado em quem quer passar para medicina. A gente vai falar sobre isso aqui durante o episódio. E para começar, eu trago aqui mulheres que fazem a diferença na vida das pessoas, que tem uma mensagem bacana para passar para alguém, que tem uma história de vida legal. E quando eu encontrei a Carol no Instagram, eu achei muito legal, não só pelo fato da postura dela assumir que ela é a dona do negócio todo e que a biologia que ela ensina é o tantã das galáxias. Isso é muito legal porque já mostra que ela tem muita personalidade e posicionamento. Enfim, vamos lá, Carol, magistério, você é uma influencer, praticamente, né? Tá entre nós. Ela é uma influencer. Eu falo que eu sou uma blogueira dentre os meus vestibulandos de medicina, né? Ela é, gente. Ela é uma blogueira, uma influencer, é assim. Mas antes dessa Carol blogueira, influencer, tem uma Carol que estudou para ser professora. E sempre foi o seu sonho ser professora? Carol, eu acho que sim. A minha mãe conta que quando eu era pequenininha, eu não tinha aquela típica inclinação pra brincar de casinha, né? Meu negócio até hoje não é muito brincar de casinha, né? Os serviços domésticos, eu confesso que eu, assim, deixo muito a desejar. Mas dar aula e já ter acredito que essa postura do querer ser dona de tudo também já vem daí. Minha mãe fala que eu catava as bonequinhas, sentava elas... E começava a passar dever de casa e falava que ia mandar bilhete pra mãe se não fizesse o dever. E ficava em cima, você tá fazendo, você tá escrevendo. Então, era um universo extremamente lúdico pra mim desde pequenininha, né? E aí, a decisão pela biologia, o que acabou em algum momento ali despertando também o magistério, ela veio quando eu tinha 14 anos.
Tava no comecinho do ensino médio. Eu era muito adiantada na escola. Eu alfabetizei muito cedo. Então, eu entrei no ensino médio com 13 anos. E aí, ainda no primeiro ano do ensino médio, eu comecei a namorar um vizinho que estava fazendo faculdade de Ciências Biológicas na Unirio. E eu me encantei, acho que não tanto pelo namorado em si, mas pelo que ele me trazia da faculdade, né? O que aprendia e como era. E nessa época tava bombando, assim, na grande mídia, estudos sobre células-tronco, câncer. Eu falei, nossa, que incrível, né? E eu comecei a fantasiar ali uma nova vida que era muito distante da minha, né? Eu nasci no subúrbio carioca, tive uma infância bem pobre, difícil, e eu enxergava mesmo que a educação, o estudo, ele era a única oportunidade de abrir uma porta para eu conhecer uma outra realidade. E ali eu tomei essa decisão. Eu falei, é a biologia que eu vou fazer, e eu nunca imaginei outro curso. Algumas pessoas até me perguntam, Carol, se você não tivesse feito faculdade de biologia, você faria de quê? Hoje em dia eu faria biologia de novo, porque eu entrei na faculdade com 17 anos, querendo engolir o mundo, né? Então, logo ali no primeiro período da faculdade, eu já tive a minha primeira experiência em sala de aula, eu me enfiei num pré-vestibular comunitário da UFRJ, numa comunidade no Rio de Janeiro, em frente a uma boca de fumo, um lugar, né, de venda de droga, assim, pesada. Eu ali com 17 anos. E eu me encantei. Eu falei, cara, esse é o meu lugar, aqui é o meu palco. Assim, eu fiquei absolutamente extasiada de estar vivendo aquilo. Então, eu vivi tudo muito intensamente e quando eu pisquei o olho, bum, a faculdade acabou. Então, eu falo isso, nossa, eu fui tão feliz ali, eu fui tão realizada ali, que se eu pudesse eu faria de novo. Agora mais velha, mais madura, curtindo as coisas com mais sabor, sabe? Então, a escolha do magistério, ela vem muito nesse contexto. Eu acho que da minha vida pessoal, né, de entender que estudar era realmente uma oportunidade de realizar sonhos. E de uma vocação, que eu acho que aí é muito, muito inata mesmo, né? Que eu consegui reunir as duas coisas. A biologia, que me abriu o mundo da pesquisa, eu fiz mestrado, eu fiz doutorado, eu vivi 10 anos muito intensamente a conciliação não só do magistério, mas também da pesquisa. Eu trabalhei em laboratórios importantes da UFRJ, parceria com a USP, e depois eu falei, não, foi legal, foi bacana, foi importante para minha formação acadêmica, mas onde o brilho no olho vem é na sala de aula. E aí estamos nessa. Seus pais aceitaram de boa você ser professora? Porque, assim, infelizmente, a gente associa, né? Professora vai ganhar pouco. Uhum. Como é que foi para os seus pais? Então, meus pais também vêm de uma realidade bem difícil. Então, meus pais não cursaram ensino superior. Meus pais precisaram sair do ensino médio e trabalhar. E minha mãe foi mãe muito nova. É engraçado que minha mãe conta que o sonho dela era ser médica. E hoje eu trabalho preparando vestibulandos para ingressar em medicina. Eu mesma nunca tive esse sonho, mas minha mãe queria ser médica. E aí minha avó não pôde ajudar ela a fazer o cursinho, ela não passou direto do ensino médio, foi trabalhar e foi seguir a vida dela, né? E o sonho ficou para trás. Então, meus pais, eles não tinham muito essa coisa, né, do sonho, do almejar uma carreira, uma profissão. Eles queriam que eu estudasse, eles valorizavam muito isso. Filha, se você hoje tem o privilégio de poder estudar, estude. Tipo, vá além, né? Eles me ajudavam muito a alimentar essa conexão do estudo como um potencializador da realização dos meus sonhos. Mas eu lembro de algumas pessoas da minha família, para além dos meus pais, que faziam comentários assim, nossa, mas você é tão inteligente, você é uma menina que você sempre, né, se destacou tanto na escola, você vai ser professora, tipo assim, que desperdício, cara. Vai ser médica, né, vai ser fisioterapeuta, sei lá, vinham assim com planos Bs pra mim, em que supostamente eu seria melhor remunerada. E isso nem passava pela minha cabeça, assim, como eu te falei. Eu botei na cabeça com 14 anos que eu ia fazer biologia, ainda sem entender muito bem que ali eu ia conseguir fazer
o elo com o magistério também. E nunca mais olhei pra trás. Eu botei isso na cabeça e falei, é isso, obstinada mesmo. E fui. A questão da grana, isso é interessante. Talvez por ter iniciado essa jornada muito nova, né? Com 17 anos eu já tava na faculdade. Eu achava assim, cara, vai dar certo. Vai dar certo porque eu vou fazer dar certo. É isso que eu quero, é uma decisão que eu tô tomando por escolha. E não tem essa de que, é uma profissão mal remunerada. Óbvio, eu tinha consciência disso, né? O sucateamento da educação pública, N questões. Mas eu tentava não me aproximar muito só da parte negativa, limitadora. Eu falava, vambora. Se dá certo pra alguém, vai dar certo pra mim. E eu queria tanto, como eu te falei, né? Engolir as oportunidades, experimentar tudo, crescer e aprender... que eu falei, não tem problema, no começo eu não ganhava R$1 pra nada, eu queria agarrar a oportunidade, eu queria aprender com as experiências que apareciam. Então tem uma monitoria pra fazer ali no colégio tal, tem, quanto paga? Paga R$10, que não dá nem pra você pagar a condução pra você chegar lá. Beleza, mas eles estão precisando de alguém, então eu vou. E assim foi, mas tinha muito isso, né? Esse comentário tipo, putz, cara, que desperdício, uma menina tão inteligente vai ser professora. E aí a Carol entrou na faculdade. Foi o FRJ? Foi, o FRJ. Lá no Fundão. Longe a beça, né? Lá na Ilha do Fundão. Nossa, eu morava em Irajá na época, então... As aulas, a maioria dos dias, é curso integral, né? E as aulas começavam 8 da manhã, então pegava 910 Madureira, Bananal. Era a aventura da minha vida, né? Aquele ônibus lotado, assim... Todas as doenças infecto-contagiosas no ônibus. Pré-pandemia. Todas as doenças infecto-contagiosas no ônibus, porque o povo ia se tratar no HU. De repente, você adquiriu uma imunidade aí, pegou o Covid e não sentiu nada, né? Menina, aquilo dali foi experiência pra vida mesmo. E era ali, uma luta. Mas naquela época, tudo é diversão, né? E pra quem não conhece, gente, o Fundão, Ilha do Fundão é aqui no Rio de Janeiro. É um lugar, assim, próprio pra uma cidade universitária. É um local mais isolado, enfim. Não lembro, não sei se ainda mas era perigoso antigamente. Não, tenho certeza que é. E aí, como é que foi isso, assim? Teve algum momento que você pensou em desistir da faculdade por conta de ser longe, por conta de perrengue, de ter que andar de ônibus? Algum momento? Carol, de jeito nenhum. Eu acho que por conta dessa minha história, né, de onde eu nasci, na família que eu cresci, eu brinco sempre. Inclusive, minhas amigas da faculdade, que eu tenho algumas que são pra vida, né, elas sempre lembram isso, assim, rindo muito. Trabalho de campo. Aqueles perrengues bem universidade pública, que o ônibus quebra 3 vezes até chegar na cidade. Chega lá, a comida azedou, e vamos comer o quê? E tem o quê? E a barraca que molha dentro, e o professor que faz você acordar 3 horas da manhã pra ir procurar sapo e grilo e não sei o quê. E a galera reclamando pra caramba, porque é um curso... A universidade pública tem isso, né? Tem do filho do dono da multinacional... que quer estar ali por brio, né, por valorização da experiência acadêmica, a Carol Braga ali, entendeu? Aí, então, tinha de tudo. E eu lembro que a galera, no mimimi, numa reclamação, e eu era daquela que falava, vambora, tem que fazer? Então levanta e faz. Tipo, e eu tinha uma frase que era, minha mãe me criou pra ser guerreira. Eu não vim aqui pra ficar reclamando, não. Eu tô aqui porque é uma oportunidade. Então elas brincam pra caramba. Elas falam assim, né? Tua mãe te criou pra ser guerreira, então não reclama, não. E nem acabou meu direito de reclamar, né? Então vai, levanta e faz, porque é isso. Então não tinha. Porque era nova, porque tinha... essa história de vida. Então, de verdade, era perrengue sim, né? Mas era um perrengue que o tempo todo era lembrado como um privilégio. Tá ali, era a primeira pessoa da minha família que estava ali podendo viver aquela experiência do ensino superior numa universidade pública. Caramba, né? E isso até, pra mim, é algo que eu trago muito pro meu trabalho atualmente, né? Porque trabalhar com vestibulando de medicina é trabalhar com um aluno que fez uma escolha que vai exigir dele, sim, engolir muitos sapos gelados. E tem um choque geracional imenso, né? Eu tô com 37 anos. E a maioria deles tem ali 18, 19. Então,
são duas realidades. Então, é uma geração extremamente vulnerabilizada, os pais hiperprotegeram da frustração, tudo é gatilho, Pais tudo é comunicação, né? Tudo é gatilho, comunicação violenta, relacionamento tóxico. Então esses termos que têm muito valor, eu não tô Sim. aqui jamais para Claro. invalidar, mas assim, eles estão sendo usados muitas vezes dentro ali de um extremo que ao invés de tirar aquela pessoa de uma condição de, tá ruim, mas é isso mesmo. Você passa por esse ruim e transforma isso em força, você vai ficar sentado aí nesse puff da dificuldade para sempre. Então, tudo isso que eu vivi, de certa forma, hoje, me ajuda muito a ter propriedade de falar com eles sobre transformar a realidade, né? Eu falo isso sempre, eu falo, cara, não importa quantas vezes você tenha recebido um não. Se você lutar e der certo uma vez, muitas vezes só precisa dar certo uma vez. Se der certo uma vez, é uma transformação que é pra sempre. É a tua história, a história da tua família, a história dos seus, transformada pra sempre. Então, desistir nunca foi uma opção. Nunca foi. Nunca foi. E isso você passa para eles, é porque você lida diretamente com esses jovens que querem fazer medicina. Eu costumo dizer que eu posso errar, eu sou jornalista, eu posso errar. Você é professora, você pode errar. Um advogado pode errar. Agora, um médico não pode errar. Um bombeiro não pode errar. Um engenheiro não pode errar. Porque eles lidam diretamente com a vida de pessoas, né? E deve ser punk ensinar isso para essa garotada aí nova que tem essa super proteção de pais e não estão acostumadas ao fracasso, né? Sim. E sobre isso que você falou do erro, é interessante, né? Porque eles estão entrando numa profissão que, como você falou, o erro ali cometido, por exemplo, com um bisturi que tá num coração de um recém-nascido, ele vai ter uma resultante completamente diferente da gente aqui trocar uma palavra ou trazer um conceito errado, que depois você vai ali e se corrige. E tá tudo bem, talvez nem ninguém note, né? É diferente. Só que isso também traz um peso enorme pra eles, que é o peso de olhar pro erro como um lugar que não pode ser permeado. Só que na condição de vestibulandos, não existe outra possibilidade de crescimento se não for ressignificar o que é o erro. Sim. Então, a gente também trabalha aí com um certo antagonismo. O cara tá se preparando em termos de força, de mentalidade para uma profissão que vai exigir dele, caramba, muita expertise, mas durante o percurso de vestibulando, eu digo sempre para eles, não fique se vangloriando do número de acertos que você está fazendo hoje num simulado. Fique feliz hoje pelos erros que você está cometendo nos simulados, porque são eles que hoje te apontam o que falta. O que você ainda tem de espaço aí para aprender. Quando você acerta, você leva uma massagem no ego. Nossa, como eu sou maravilhoso. Tá vendo? Tudo valeu a pena. Tô acertando a questão. Legal, bacana. Pode ser que se, né, aquela questão volte a cair e você acerte de novo. Mas e o que você erra? Aí você vai, você chora. É engraçado que eu tenho uma frase com eles que eu falo assim: simulado não é uma ferramenta emocional. Ele não foi feito pra te fazer feliz e triste. Isso aí é briga com sogra, é treta com mãe, é chocolate, é boy magia. Isso aí né, é ferramenta emocional. Simulado é ferramenta analítica. A gente até tem um termo que a gente fala que eles não fazem simulado, eles fazem simulasco. É só simulasco, né? E é muito bacana, porque eles vão realmente, aos poucos, mudando essa visão. A palavra erro, ela tem um peso enorme na nossa vida desde que a gente é pequenininho, né? Nossa, você fez alguma coisa errada. A criança chora. A gente, até hoje, se alguém falar, Carol, você errou, meio que fica em um silêncio, assim, ali por um tempo. E eles têm que mudar isso completamente, porque eles estão num jogo que só se atinge a altíssima performance se você realmente conseguir olhar para o seu erro como uma bússola, sabe? E aí eu falo isso, olha, simulado não é ferramenta emocional, é ferramenta analítica. Aí vem um simulado, um simulasco, e a pessoa que tava indo ali super bem se ferra. E aí ela me manda um áudio e fala assim, Carol, eu sei que você falou que o simulado não é ferramenta emocional. Mas eu tô muito mal, eu tô péssimo, porque se isso acontecer no dia da prova, vai tudo a perder. E aí a gente tem que, né, reorganizar ali aquelas emoções pra pessoa não perder
o olhar no objetivo dela. Isso aí que você está falando também faz parte do método que você desenvolveu lá para o seu curso. Eu vou colocar o Instagram aqui, do Foco Medicina Vestibular, que a gente vai falar, mas a gente tá dando spoiler aqui, a gente vai falar sobre o Foco, que é muito importante, ela tem método, ela tem tudo isso. Eu vou voltar só um pouquinho para a gente falar sobre a sua trajetória dentro de sala de aula. Eu vejo muitos professores que chegam, principalmente hoje em dia, né? Antigamente tinha, na nossa época a gente tem praticamente a mesma idade, e era diferente na nossa época. Hoje em dia, com esses jovens aí que não respeitam muito o professor, enfim. Você adquiriu algum estresse, algum tipo de... teve que fazer terapia, eu não sei, por conta de estresse mesmo, ocasionado pela profissão de professor. Não só esse fato de estresse por conta dos alunos, mas a questão de correção de provas, produção de material, tudo isso. Você teve alguma coisa? Olha, eu acho que tem um exemplo bem marcante do quanto dessa profissão ela é estressante para a saúde global, né, física e mental, que aos 22 anos eu fiz uma cirurgia para tirar um calo da corda vocal. Nossa! Aos 22 anos, porque eu estava ali iniciando a carreira, eu trabalhava num grande colégio e curso do Rio de Janeiro, e eu comecei como monitora, fiz a transição para professora, e da noite pro dia, assim, fui descoberta, né? Nossa, descobrimos um talento. O que a gente faz com um talento novinha, né? Quando o burro é bom, carga nele. Então, eram 45 tempos de aula por semana, revezando entre trocentas unidades daquele colégio no Rio de Janeiro. Então, era uma loucura, né? Me movendo pra lá e pra cá em sala de aula. E muitas vezes, sem microfone, sem uma sala com tratamento acústico, com uma quantidade de alunos dentro de sala que, cara, essa caixa aqui tem limite, né? Essa daqui mais ainda. E muito nova, com muita vontade de ir lá e soltar a voz, sem nenhum tipo de acompanhamento fonoaudiológico, não sabia de forma alguma como colocar essa voz. Eu fui ao limite, eu fui à loucura. Aquela coisa, né, do minha mãe me criou pra ser guerreira, vamos aproveitar tudo como oportunidade. Eu levei a risca, eu acabei com as minhas cordas vocais. Eu fiz uma cirurgia e eu lembro que, assim, foi muito tenso, eu fiquei muito abalada emocionalmente, porque quando a gente assina o termo, né, dos riscos da cirurgia, tem lá claramente que uma das principais problemáticas, né, intercorrências dessa cirurgia é você ter perda vocal. Você pode ficar afônica. Cara, é meu instrumento de trabalho. Eu tinha 22 anos. Eu fiquei muito abalada. E tem que fazer repouso vocal absoluto. E eu não podia. Não, essa parte também é caótica. Porque aquilo é um acidente de trabalho. Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu não podia contar no meu local de trabalho o que estava acontecendo comigo. Porque outros colegas de trabalho, outros professores mais antigos falavam assim, Carol, se a direção souber que você tá com essa lesão vocal, assim que acabar teu período de licença médica, eles vão dar um jeito de te vazar daqui. Porque você vai virar uma bomba relógio. Eu tava fazendo concurso pro Colégio Pedro II nessa mesma época, com 22 anos. Eu fui passando em todas as etapas do concurso. Com medo terrível, porque a última etapa é a videolaringoscopia. Meu Deus. E é um concurso público federal. Se você tiver lesão, uma você perícia não, que eles fazem, uma perícia, você não é contratado. Então, assim, foi uma loucura. Graças a Deus, o final foi feliz. Eu não fiquei afônica, eu fiz a minha recuperação vocal, eu tive que desembolsar uma grana para fazer 3 anos de acompanhamento fonoaudiológico. Eu ainda tenho algumas questões relacionadas à voz. Então, por exemplo, eu tô com sinusite agora, ataca logo a voz. Se eu tiver uma semana mais estressante, ataca logo. Mas do cenário terrível até que as coisas se assentaram. Eu passei no concurso do Pedro II com 22 anos, já estava recuperada da cirurgia, a videolaringoscopia foi perfeita e deu tudo certo. Mas olha isso, era um acidente de trabalho totalmente relacionado à precarização da nossa condição profissional e eu sequer podia falar sobre o que eu estava vivendo ali na minha saúde com medo daquilo me prejudicar dentro da minha profissão. Olha quantos professores devem
estar passando por isso nesse momento. Muitos. Porque não é uma coisa, aconteceu lá no passado, acontece, é comum, né? Infelizmente. Muitos, assim. Eu lembro que o médico até fez um comentário comigo. Eu falei assim pra ele, nossa, eu tô tendo lesão de cantora. Ele falou assim, não, querida, você tá tendo lesão de professora mesmo, porque aqui eu atendo muito mais professor do que cantor. Fica tranquilo, o cantor, ele foi treinado para usar a voz sem causar o tipo de lesão que vocês professores causam. Porque realmente, se você parar pra pensar, em que momento da formação acadêmica de um professor, a gente faz, por exemplo, oratória, canto, aprende. Sim. A gente vê sobre isso, nada. A gente vê, vai passar um show ao vivo, Rock in Rio, você vê lá o pessoal fazendo aquecimento de voz. O professor, quando vai entrar em sala de aula, não faz. Nada não sabe nem o disso, que você é. que lute. É. Exato. É complicado. A gente tá falando aqui sobre a parte presencial da vida profissional da Carol. Só que tem um hiato aí que ela pula pro online, não é isso? E como é que foi essa descoberta para online? Foi por conta de pandemia? Você já namorava, já flertava com online ou não? Fala sobre isso. Então, em 2014, também ali nessa loucura, né, de escola, tanto o Pedro II como esse grande colégio curso que eu trabalhava no Rio, vivendo ali as minhas trocentas horas de aula na semana, eu comecei a entrar num momento, assim, de olhar para a forma como a educação acontecia, principalmente o vestibular, porque eu confesso que, apesar de ter vivido anos maravilhosos, de uma experiência lindíssima no Pedro II, trabalhando com ensino fundamental, foram 8 anos muito ricos, muito, sabe, maravilhosos. O meu olho sempre brilhou na educação pelo curso pré-vestibular. Então, a primeira vez que eu entrei numa sala de aula, lá no primeiro período da faculdade, ainda com os meus 17 anos, foi num pré-vestibular comunitário, com uma turma majoritariamente de adultos, com o dobro da minha idade. E eu falei, caramba, como isso é legal, como aqui é um lugar que as pessoas vêm por escolha, diferentemente da escola, que você tem que ficar brigando, implorando com o aluno pra sentar, pra abrir o caderno, pra copiar, pra calar a boca. Eu falei, caramba, como aqui é bacana, né? Eles estão aqui por escolha, eles querem me ouvir, eles querem aprender o que eu tô ensinando. E no meu próprio ano de pré-vestibular, eu fiz um ano de cursinho também, eu achei aquilo fantástico. Os professores, eles tinham uma liberdade, né, de se colocar, era um lugar divertido, as aulas eram alto nível, eu aprendi coisas no cursinho que eu nunca tinha ouvido falar na escola. Eu fiquei muito encantada. Mas uma coisa que me chamou muito a atenção no cursinho é que eu tive 3 professores de biologia. Eu já sabia, tinha certeza que eu queria fazer biologia, e eu tinha 3 professores de biologia. E eu falava, caramba, não tem mulher que dá aula de biologia em cursinho? E aí eu conversei com um professor meu na época, que inclusive depois virou meu colega de trabalho. E ele falou assim, Carol, ter até tem, mas não vou te enganar, não. Se você quer mesmo ser professora, eu acho que você vai acabar ficando ali pelo ensino médio, primeiro e segundo ano. Porque espaço, principalmente nessas disciplinas que são mais olho do furacão, biologia, química, matemática, física, mulher em terceiro ano e cursinho, é difícil você conseguir se fazer respeitar. São turmas muito grandes, são muitos meninos, ainda mais em início de carreira, ser muito novinha, os caras confundem as coisas. É um espaço meio minado. Então, ele me deu uma desanimada e eu fiquei super triste. Eu lembro que depois eu entrei na faculdade, como eu te falei, fui viver outras coisas e não fiquei, assim, com um super trauma disso, mas ficou ali uma pulguinha, sabe? Caramba, cadê a representatividade? Quem é essa mulher hoje que tá ali puxando, sabe, a corrente ali do vestibular? Não tem. Eu falei, pô, que estranho. Quando eu trabalhei nesse curso no Rio, eu conheci professoras. Elas eram a minoria, tá? De biologia, minoria. Mas elas tinham uma atitude ali de se bancar. Só que se bancar numa personalidade completamente diferente da minha. Eu sempre fui muito solta, de falar palavrão, de brincar, né? E elas não. Elas aprenderam que pra se fazer respeitar ali, elas tinham que bancar as duronas. Aquela mulher
Sabe? Aquela mulher durona, que fala grosso, que ninguém tira farinha comigo, que eu não posso nunca deixar ninguém ganhar intimidade, porque se ganhar intimidade eu perco respeito, aquela coisa de tudo menos confiança. Então eu via muito isso e eu falava, caramba, eu vou ter que aprender a ser assim. E era ruim, porque me enrijecia. Eu lembro que eu ficava encontrando formas de... Os professores não, falavam palavrão, brincando, né? Enfim... Coisas, inclusive, muito mais graves ali que a gente sabe que muitas vezes acontecem por parte de professores homens com alunas de cursinho. E isso passava batido. Isso, historicamente, era normal. Professora não, era escassa. E quando existia, tinha que ser a durona. Falei, caramba, esse lugar aí é meio esquisito. Esse lugar é desconfortável, né? Não tá bacana pra mim. Mas beleza. Era o que dava pra fazer, mas me incomodava. Outra coisa que me incomodava nessa altura do campeonato era perceber o quanto o vestibular estava se tornando algo extremamente massificado. Aquele pensamento do estude enquanto eles dormem, o negócio é sentar a bunda na cadeira e estudar, que na verdade acaba sendo um discurso muito de tirar a responsabilidade de produzir algo de excelente da própria instituição. Ó, eu jogo a responsabilidade toda pra você, aluno. O material tá aí, senta e estuda. E pronto. Se tu não passou, foi você que não estudou. A aula tá dada. Entendeu? Eu não tenho que me preocupar em encontrar diferenciais. Eu ouvi muito isso, né? Muito. A aula tá dada, eu ouvi muito isso. A aula tá dada, se vira. Ainda mais você que é do cursinho. E, cara, eu tinha muito contato, até por ser uma professora mais jovem, eu tinha muito contato dos meus alunos ali que estavam, principalmente vestibular de medicina, né? Que a aula acabava, a aula de biologia. A galera que era de engenharia, de direito, de pedagogia. Acabou a aula de biologia. Ó, professora, beijo aí, obrigada. Semana que vem tamo junto. A galera da medicina... Acabava a aula, eles não me deixavam embora. Eles faziam uma fila quilométrica, vinha com a folhinha. Ai, Carol, vê essa questão 2 aqui pra mim. A minha resposta também tá certa, babatadinhos. E não tinha nem tempo, porque... Essa coisa da massificação era assim, entre terminar uma aula numa unidade, tipo o bairro da Tijuca, aqui no Rio, e ter que iniciar outra aula na unidade da Barra da Tijuca, que é uma distância considerável, às vezes a gente tinha um intervalo de 45 minutos. Então eu queria dar atenção para aquele aluno, via que ele estava desesperado e não podia. Eu falei, caramba, tem alguma coisa muito errada nessa forma de preparar. Eu tô preparando um cara. É aquela coisa, eu finjo que eu te ensino, você finge que aprende, e o negócio não tá maneiro. E eles adoecendo muito. Alunos brilhantes, dedicados, competentes, que já estavam ali há 4, 5, 6 anos, sem atingir os resultados compatíveis com tanto que o cara estudava. E aparentemente num cursinho de nome. Você vê como a coisa tava ficando cada vez mais desleixada, massificada. Falei, cara, tem um mercado aí que tá extremamente mal trabalhado. E eu falei, eu acho que a gente consegue fazer uma coisa bacana. Cheia de dúvidas, né? Porque acho que empreender também, para quem vem da área de educação, tem um grande desafio que é, assim como ninguém te prepara na universidade para usar seu instrumento de trabalho principal, que é a voz... Ninguém te prepara também para ser empreendedor. Qual é a disciplina hoje que existe na faculdade, na graduação, de biologia, matemática, física? Eu desconheço, tá? Pelo menos na UFRJ não tinha nenhuma. Uma disciplina que fala sobre empreender. Você é preparado para aprender aquele conteúdo que você vai lecionar e para trabalhar no curso de alguém, no colégio de alguém. É até antagônico, né? Total. Não tem nenhuma preparação relacionada à área de gestão. Então você sai cru, na mão do dono da escola, entendeu? Quem quiser te empregar ali. Então, para mim, era muito difícil. Só que o meu marido, que é o Rodrigo, que hoje é meu sócio também no Foco, o Rodrigo fazia direito, já tinha uma formação anterior ao direito na área de marketing, na área de administração. E eu falava muito isso com ele, né? O Rodrigo também, quando fez essa transição pro direito, ele acabou fazendo alguns meses de cursinho nessa mesma instituição que eu trabalhava, e ele viu também de perto isso. A galera da medicina doente, batendo cabeça, né? Ali sem ter a correlação entre resultados e esforço. E a gente conversava muito, falava, cara,
o trabalho tá mal feito. Não tem ninguém fazendo uma parada realmente diferencial que olhe de uma forma global para esse aluno. Não é só se preocupar com a melhor apostila, com a melhor aula. Óbvio que essa parte técnica é muito importante. Mas e o resto? E a parte emocional? E o fortalecimento da mentalidade? E o espírito daquela pessoa se preparar para entrar numa sala de prova e colocar para fora tudo aquilo que ela só aprendeu a botar para dentro? O aluno estuda, fingindo que o dia da prova não vai chegar, porque aquilo cria tanta ansiedade nele. Pensar no dia da prova é tão desconfortável para ele, que é aquela coisa, não fala sobre esse assunto, porque me dá gatilho. Não, é o contrário. Se te dá gatilho, a gente tem que falar e muito, porque é isso que você vai encarar. Aí a pessoa se mata de estudar o ano inteiro, não se preparou para o tamanho do desafio, e no dia da prova, passa mal, desmaia, marca a primeira questão errada no cartão de resposta. Completamente pifa a máquina, bota o resto da prova toda a perder e joga a aprovação no lixo. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4... E aí, o Rodrigo falou, Carol, vamos começar a fazer alguma coisa. Então, lá em 2014, ainda nem era Foco Medicina, chamava Biologia em Foco, porque era só biologia. Éramos eu e o Rodrigo. Então, eu zero entendendo de gestão, não sabia nem cobrar. Eu tinha vergonha até de cobrar. Aquela coisa do não conseguir nem valorizar o que você faz, né? Ter vergonha, porque a gente também aprende muito que educação é uma coisa que parece que tem que ser de graça. Se você tem um negócio na área de educação, parece que de alguma forma você tá ofendendo alguém, né? E aí eu não sabia lidar com isso. O Rodrigo falou, não, peraí, o que você faz tem muito valor, o que você faz é muito maravilhoso. Não, peraí, pode deixar. Então, ele matriculava, ele explicava o curso, ele cuidava dessa parte administrativa, né, inicialmente. E eu tava ali, cuidando, virando noites, preparando material didático, que na época não tinha, porque eu queria fazer uma coisa que fosse realmente de excelência. O meu aluno estava acostumado já em tudo quanto era cursinho. Qualquer cursinho de esquina que ele chegasse, ele tinha bons cursinhos, bons materiais, bons professores. Só que o bom não estava dando certo. Uhum. A gente queria o melhor, a gente queria o excelente. E a gente começou do zero. Assim, escrevendo a apostila, capítulo 1, na semana que eu ia dar o capítulo 1. Viram 3 noites por semana. Só eu e o Rodrigo. A gente sublocava uma salinha nos horários que eu tinha ali as turminhas, né? Então, era o boca a boca, Carol. Era assim, os meus alunos que estavam estudando por conta e queriam fazer uma preparação diferencial para biologia, por exemplo, na UERJ, até antes da pandemia, biologia é a disciplina mais determinante para a aprovação de quem quer medicina. Porque tem uma prova discursiva, porque tem peso 2 em relação a química e redação, que são as outras 2 disciplinas. Então, as pessoas falavam, cara, essa preparação meio morna e meio água de salsicha não tá dando bom. No cursinho, não. Eu quero fazer uma preparação muito excelente. Então, eles vinham me procurar. E aí, um indicava pro outro e assim foi, no boca a boca. E assim nasceu o método do foco. Isso. Nasceu ali, mas não se chamava Foco Medicina. Pô, era Biologia em Foco. Eu tive um problema nessa sala que a gente sublocava e precisei sair de lá. E nessa época, eu conheci o meu outro sócio, que é o Júlio, que é professor de redação. E ele também, dentro dessa mesma percepção, né, de que o vestibular não tinha, os cursinhos pré-vestibulares não tinham um atendimento mais personalizado, que olhasse e se preocupasse realmente para os problemas dos alunos. Ele montou uma salinha, que era assim que a gente chamava na época, para preparar a galera para redação especificamente. Chamava Redação 1000, porque o objetivo inicial dele era preparar para o Enem. Então, o Júlio tinha sala, tinha acabado de montar a sala, uma aluna que era comum dele e minha. Olha, Carol, você não tá querendo alugar uma sala? Eu conheço um professor que acabou de abrir uma sala e ele tá cheio de horário livre. De repente, oferece pra ele, pra você sublocar lá, é até mais perto da tua casa, não sei o que. Eu falei, tá bom. Fui lá, não conhecia ele, conversei e no primeiro momento deu aquele match, né? Olho no olho, ele falou, pode vir. Ó, eu só uso tais dias, tais horários, todos os outros dias e os outros horários, pode usar, a sala é sua. E aí a gente foi se conhecendo, né? E a gente formou
o meu trio de direção, como eu chamo. Eu, o Rodrigo e o Júlio. E aí começou biologia, redação, 2014. Aí os alunos, foi tudo muito, muito espontâneo, sabe? Os alunos falavam assim, Carol, só falta química agora. Pra gente fechar a preparação, só falta química. Olha, a gente conhece uma professora de química muito boa que dá aula particular. Você não deixa ela vir dar aula pra gente aqui? Porque aí a gente já tá aqui mesmo. E aí ela vem pra cá, tá bom, eu deixo. Fala pra ela vir. E aí eu conheci minha amiga, hoje é minha amiga, professora de química, a Fê. E ela veio. E aí a gente ficou, 2014, biologia, química e redação. Já em 2014, a gente teve um resultado muito surpreendente. A gente aprovou 8 alunos em universidades públicas para medicina pelo Enem. Logo ali no primeiro ano, pouquíssimos alunos. E 4 alunas na medicina UERJ. Pá! Caramba, que trabalho é esse que vocês fazem? Né? Para um número tão pequeno de alunos, vocês aprovaram pra caramba! Que legal, bacana. Os alunos que não passaram falaram assim pra gente, bom, tá virando 2015, eu não vou embora. Eu só saio daqui agora aprovado. O que vocês fazem é muito bacana. Mas vocês não acham que vocês deveriam também botar matemática e física? Porque a gente tem muita dificuldade com matemática e física. E assim, dessa forma, como eu falei, super espontânea, super orgânica, o Redação 1000 e Biologia em Foco não cabiam mais. Porque já tinha química, já tava entrando na matemática, já tava entrando na física. E aí virou o Foco Medicina, ali entre 2015 e 2016. E o boca a boca foi crescendo muito, né? As pessoas falavam muito do que era o nosso dia a dia, dos diferenciais da nossa entrega, da nossa dedicação. A gente entregava muito mais do que conteúdo, né? Ali, eu falo que a gente tinha queimado as pontes. Então, eu tinha aberto mão das escolas que eu dava aula, o Júlio também. O Rodrigo ainda estava ali meio se formando em direito, não sei se eu vou ser promotor, não sei se eu fico por aqui, ainda estava meio que experimentando um pouquinho os dois universos. Depois acabou o concurso, acabou tudo, agora é 100% foco medicina, mas na época, né? E o Júlio, a gente já tinha queimado as pontas, a gente falou, cara, é isso, a gente tá de cabeça aqui. Isso aqui agora é a nossa vida, vai ter que dar certo, porque quando a gente realiza o nosso sonho, a gente conecta com o sonho desses alunos, dessas famílias. E o negócio cresceu, assim... Quando eu digo cresceu, não era nem em tamanho nessa época, não. Ele cresceu mesmo de significado do que ele era. E os resultados, em termos de aprovação, sim, decolando. 2015 foi um ano maravilhoso, 2016 maravilhoso. Já no final de 2016, a gente já tinha assumido o preparatório completo. Então, a gente passou a ter 2 modalidades, 100% presencial até então. A gente tinha as turmas específicas, que existem até hoje, que são as turmas de biologia, química e redação, e as turmas de preparatório completo, que são todas as disciplinas. Acompanhamento psicológico, yoga, treinamento funcional, mentoria diretamente com a gente. Então, assim, às vezes eu conto, as pessoas falam assim, o quê? Eles, como vestibulando de medicina, têm tudo isso. Nem meu filho na creche tem tudo isso, mas eles estão muito mimados. Eu falei, mais ou menos, né? É meio mimo, meio uns tapa também de vez em quando na orelha quando começa a ficar mimado demais. Mas todo esse cuidado, todo esse aparato, né, era basicamente assim, Carol. A gente percebia uma necessidade deles, por exemplo, a yoga. Ai, porque eu tô nervoso. Ai, porque é ansiedade. Ai, porque eu não tô dormindo. Isso não tá bacana. Vamos tentar meditar? Mas eu não sei meditar, mas eu não sei. Mas eu não tenho tempo. Então tá bom, vamos trazer uma professora de yoga pra cá. Vamos tentar desconstruir essa crença do yoga não é pra mim, porque eu sou muito agitado, porque eu não sei meditar. E aí, as necessidades deles iam vindo e a gente ia implementando mudanças. A gente não economizava. Isso era uma coisa assim, mas vai ter mais um custo? Não é custo. É o que eles precisam. Era isso, era primar pelo excelente mesmo. E aí, o que aconteceu? Em 2018, a gente já, né, nesse crescimento de preparatório completo, de turma específica, a gente teve um resultado que entrou para a história. A gente aprovou, em 2018, que foi o vestibular da UERJ de 2019, os 3 primeiros lugares de medicina da UERJ. E não só isoladamente os 3 primeiros, né? Porque aí poderia ser um ponto fora da curva. Se fizerem igual os grandes cursinhos fazem. Cataram 3 gênios, prepararam eles e aprovaram. Não, a gente aprovou 24 alunos. A UERJ oferece 57 vagas em ampla concorrência para medicina por ano. E mais 50, se eu não me engano, um pouquinho menos, 40 e pouquinhas vagas
para cotistas. E a gente, nesse ano, aprovou 24 alunos. Aquele cursinho desse tamanho, com atendimento personalizado, sabendo o nome e o sobrenome de cada aluno, conhecendo várias famílias. Aprovou 24 com os 3 primeiros lugares. Aí eu brinco que nesse ano de 2018, até quem fingia que não conhecia o Foco Medicina, Ascensão, foi obrigado a ter que falar, cara, que tiro foi esse, né? Tipo, tiveram que engolir, né, o Foco Medicina. tiveram que se pergunta, que método é esse que vocês criaram? O que vocês fazem aí de tão diferente, né? Então, eu costumo brincar que eu me faço parecer contraditória, porque criar confusão é uma forma de criar reflexão. Então, quando você vai na bio do Instagram do Foco, tá escrito lá que a gente tem um método infalível. Mas, ao mesmo tempo, eu sou a pessoa que digo o tempo todo pro meu aluno, não tem receita de bolo, não tem pílula mágica, não tem atalho, e aqui eu não vendo o ticket da aprovação. Então, fica parecendo meio, pô, então tá de sacanagem, né? Tipo, como assim? Você fala que não tem receita de bolo, mas fala que você tem um método infalível. Porque o que eu chamo de método infalível é um método que é um sapato que não cabe no pé de todo mundo. O método infalível não é uma receita de bolo. Ele é uma forma de criar no aluno autonomia, protagonismo sobre o processo de vestibular dele. Cada aluno, ao ser acompanhado, mentorado de perto, a gente acompanha o boletim, as variações de resultados, a gente tem uma análise que é muito técnica, sabe? Cada simulado, a gente tem um boletim altamente analítico. Então, a gente tem a análise de todas as métricas, os gráficos, se o cara tá melhorando o rendimento tal, a gente consegue o tempo todo sinalizar ao aluno e estimular que o aluno, através de ferramentas de alta performance, por exemplo, os autodiagnósticos, que ele consiga desenvolver a percepção de onde estão os seus gaps de conteúdo. Não adianta. Assim, não existe essa receita do é o melhor curso que tem. Como eu falei, os melhores materiais, as melhores aulas. Cabe para todo mundo. Todo aluno vai lá, assiste aquelas mesmas aulas, faz aquelas mesmas listas de exercícios, se dedica X horas de estudo por dia e no final todo mundo sai aprovado. Não é máquina de fazer aprovado em medicina. Cada aluno ao longo do processo vai ter que encarar de frente, e o que a gente a parte do encarar é um processo de sair do casulo, é um processo individual, né? Cada um tem o seu tempo, cada um tem suas ressalvas, cada um tem sua bagagem emocional para lidar com isso. A gente vai ali nos bastidores, a gente vai orientando, a gente vai ajudando, mas o despertar, ele é muito incentivado que aconteça de forma autônoma. O vestibular de medicina é para qualquer um? Não é para qualquer um, não por aspectos exatamente dele ser, impossível, porque a nota de corte é muito alta, então tem que ser um aluno genial. Nesse sentido, ele definitivamente não é para qualquer um. Eu tenho, no canal do Foco Medicina no YouTube, eu já até me perdi em quantas temporadas a gente tá, mas a gente já gravou várias temporadas de entrevista com aprovados do time Foco. E são as histórias mais diferentes que você possa imaginar. Desde uma aluna que ficou 7, 8 anos fazendo vestibular, veio de escola pública, mal sabia somar, se estigmatizava de burra, não teve apoio. A outra que veio de boa escola, mas que sofreu tanta pressão, né, de que, porque você é muito inteligente, você é brilhante, você vai passar direto pro 3º ano. Não passou, bugou a mente da criatura, e a partir dali ficou 3, 4 anos batendo cabeça, né, com a saúde mental totalmente deteriorada para passar. Então, assim, tem todas as histórias de aprovados, com todos os pontos de partida, desafios, questões cognitivas e emocionais diferentes. Então, nesse sentido, eu totalmente discordo dessa ideia de que medicina é para uma faixa de QI específica. Não. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que tem um perfil ali que vai ser o grande divisor de águas de quem vai ser aprovado em medicina numa universidade pública ou não. Que é a disposição para fazer o que tem que ser feito. Como eu estava te falando, a gente apresenta as melhores ferramentas de performance. A gente educa eles, a gente ensina, a gente ultrapassa até a questão dos conteúdos técnicos o tempo todo.
desenvolvendo mesmo essa mentalidade de enfrentamento. Mas tem uma parte, cara, que é da pessoa. Essa parte ninguém vai fazer por você. Eu digo que, assim, não adianta. Às vezes eu pego um aluno que tem uma família que tá 3 passos à frente dele. Parece que a mãe quer mais que ele. Sabe? Aquela mãe que não soltou a mão, ela tá ali puxando, incentivando. Ela quer receber o boletim antes do moleque. Ela quer marcar pra conversar com você, pra saber do desempenho dele. E o próprio aluno não tá tão interessado no desempenho dele. E tem hora que eu tenho que falar assim, ó, segura aí. Segura. Porque você tá tentando, de alguma forma, compensar algo que tá de menos nele. E a gente pode fazer muita coisa por esse aluno. A única coisa que a gente não pode fazer, nem a mãe pode, nem tá à venda, é a parte dele. Isso é a vida. Eu tenho uma frase que eu falo muito com eles, que é assim, bem-vindo ao mundo dos adultos. Não importa se o cara tem 18, 19, 25, 32, eu tive aluno de quase 50 anos que despertou para a medicina ali numa outra fase da vida. Bem-vindo ao mundo dos adultos. Tem uma parte que é sua, ninguém vai fazer. E eu acho que isso é o método infalível. Quem é que tá ali realmente se importando no dia a dia? E mesmo com o crescimento do curso, com a ida pro online, que foi o que você me perguntou e eu ainda não falei. Ah, relaxa. Mas eu vou falar. A gente vai e volta. Vamos chegar lá. Mesmo com a expansão do curso pro online, a gente não perdeu essa essência. Mesmo ele crescendo, porque online é algo escalável, né? Sim. Mesmo assim, continua sendo... Continua, sabe por quê, Carol? Esse crescimento, ele sempre tem um cuidado muito grande da nossa parte em preservar a nossa história, em honrar a confiança que esse aluno e que essa família, ao nos escolher para um momento tão importante, tão delicado, cara, de todos, né? O vestibular não é só do aluno, o vestibular é de toda aquela rede de apoio que tá ali, abdicando de um monte de coisa para estar investindo num curso de qualidade para ele. Famílias inteiras esperam esse momento. Lógico, se privando de finais de semana de viagem porque o moleque tem um simulado, entende? Então eu tenho muito isso, a gente tem muito isso como direção. A gente tá ali vivendo intensamente esse crescimento. Então tem uma responsabilidade que eu falo que pesa muito nas costas. Então, a gente cresce onde o nosso pé alcança, onde eu sei que eu não tô comprometendo o que é o essencial, que é essa qualidade de entrega, é essa disponibilidade. Mesmo os meus alunos que são do online, eles têm meu número. Meus alunos que são de turma de específica, que são de turma de preparatório completo, eles têm meu número pessoal. Eles falam comigo, qualquer dia, qualquer hora, às vezes, né? É até uma questão porém, agora, assim, quase mudando a temática do podcast. Imagina, eu trabalho com o meu marido também é meu sócio. Então, a interseção entre vida pessoal e profissional, porque ele também hoje é mentor desses alunos. O Rodrigo, quando queimou a última ponte dele, que falou, tá bom, direito, foi bacana, você me ensinou muito até aqui, você é muito importante, mas eu tô de cabeça nesse novo projeto de vida. O Rodrigo foi estudar, foi se capacitar, foi entender também o que era estudo de alta performance. Hoje é um mentor também desses alunos, acompanha esses alunos ali no dia a dia. Então, o que acontece? Mistura tudo. Por mais que você queira, vou dar um tempinho aqui, impossível. Não, porque tem essa pessoalidade. Então, o aluno muitas vezes invade teu espaço com teus filhos, teu espaço da tua vida privada. E a gente se importa, de verdade, sabe? E quantas vezes a gente, num domingo, um aluno dá um surto e precisa conversar contigo e só serve conversar contigo domingo, 4 horas da tarde. Aí um olha pra cara do outro e fala, e aí, vai tu ou vou eu? Não, pode deixar, eu vou. E conversa e liga pra pessoa e tal. Então, esse crescimento, mesmo no online, ele tem muito isso, sabe? Entregar sempre o excelente. Essa é uma métrica muito importante pra gente. Tem o bom. E muitas vezes o bom já é o satisfatório pro teu cliente, mas não é satisfatório pra mim. Pra mim, não tá bom. Tem que estar excelente. E a gente tem, assim, eu acho que é até uma obsessão. Acho que até preciso fazer uma terapia aí. A gente tem uma obsessão pelo aprimoramento contínuo. Então, a gente conversa muito isso entre a gente, eu, Rodrigo e Júlio. Cara, mas nunca tá bom? A gente tá no 9º ano letivo. Tipo assim, a gente já desenvolveu um monte de ferramentas. A gente aprimora tudo toda hora. Vocês não param de ter ideia? Um falando pro outro, né? Vocês não param de ter ideia? Mas a gente vai fazer mais isso? Mais isso. Por quê? Porque dá pra ficar melhor. A gente tá vivendo aquilo tão intensamente que sempre dá pra ficar melhor.
E aí, sobre o lance do online, né? Mas vocês chegaram no online, foi de paraquedas? Ou você já começou assim, já com todas essas ferramentas pensadas, tudo ajustado, tudo planejado? Não, a gente foi jogado mesmo. Teve um Pandemia. vírus. Teve um vírus. Você, como bióloga, pode falar bem sobre Teve um isso. vírus que chegou assim, ele veio da China, ele chegou. E aí ele falou assim, vai. Sabe aquela que ficou rodando um tempinho? Uma musiquinha, um memezinho nas redes sociais que era não me empurra porque eu tô na beira. Então era assim, ó, minha filha, é por falta de incentivo que você quer ir pro online? Vai. Entendeu? Não foi por bem. Não vai, só vai. E foi literalmente isso, assim, não foi mais uma escolha. Eu lembro que ali em meados de 2019, então o mundo pré-pandemia, eu e o Rodrigo, a gente já estava olhando, né, principalmente para as redes sociais, como uma ferramenta de divulgação cada vez melhor do nosso trabalho. Usar o YouTube, o Instagram, para isso, né, para divulgar cada vez melhor o nosso trabalho. E a gente sabia que ir para o online abriria novas portas importantes. Você e que a gente já usava rede social Já. dessa forma? Já, nessa época, sim. Mas não gravando aulas, oferecendo cursos online. Não. Era uma coisa de divulgação. Era mais marketing, era mais divulgação do trabalho realizado, né? Mas a gente tinha muita vontade de ter os cursos online. E a gente ficava estudando. Sabe aquela coisa do perfeccionismo? Então, muito virginiana, né? Então, eu quero ir ali estudar e ver, e analisar, e escolher o melhor. E eu vou começar a hora que eu estiver pronta. Só que isso ia demorar. E eu achava que eu tinha super esse controle do tempo. A gente vai escolher o melhor momento para iniciar o online. Pois é, dia 15 de março, decreta-se lockdown. Era um sábado. Eu lembro que era um sábado. As aulas já tinham começado, né? Os alunos tinham começado o ano letivo em 2020, ali, primeira semana de fevereiro. A gente tinha mais ou menos 5, 6 turmas de presenciais, entre as turmas específicas e o preparatório completo. As turmas são super pequenininhas, 24 alunos. Até hoje é assim. E aí, o que aconteceu? Os alunos estavam lá, felizinhos, começando o ano, entrosando, a gente conhecendo as histórias dos alunos. Lockdown, era um sábado. Olha, as escolas vão fechar. E você vai lembrar que no início, era aquela coisa assim, vai fechar, mas daqui a pouco abre. Sim, daqui a 2 semanas. Isso é fogo de palha, isso aí é só uma gripezinha, não era assim? Tá bom. E aí, fechou. E a gente se reuniu, que a gente tem essa característica, né? Quando rola um incêndio. Já adiou o vestibular, mudou tudo. A gente sai, não importa onde cada um esteja. Pode estar tá em Marte. Ele pega um foguete e vem. A gente tem que sentar. A gente senta um no chão da casa do outro e fala, vamos resolver isso. Em horas. Vamos os 3, a gente vai quebrar a cabeça e a gente vai chegar numa solução. Então foi assim, sábado, fechou tudo. E agora? O que a gente faz? Bom, a gente tem esses alunos confiando no nosso trabalho. E eu não posso simplesmente falar, galera, quando reabrir, quando a pandemia acabar, a gente volta o ano letivo. Cara, eles estão se preparando para um vestibular. Tá todo mundo extremamente amedrontado, fragilizado, obrigado a ficar trancado dentro de casa sem saber que dia você vai sair. A gente não pode largar a mão dessa galera. E eu lembro que até nessa época a gente falava muito essa frase, aqui ninguém larga a mão de ninguém. Mesmo que seja virtual, a gente não vai largar a mão de ninguém. E aquilo também foi muito importante pra gente, sabe? Era um lugar pra onde olhar, pra gente também não se perder no pânico, no medo. Eu tinha que estar inteira, porque estar inteira era importante pra eles. E vice-versa. E eles tinham que estar responsivos ali, porque a gente também tava em cima. A gente não tinha absolutamente estrutura nenhuma pra ir pro online. Mas existe uma coisa chamada câmera de celular. Então, quando você fala não tinha nenhuma estrutura, nem câmera? Nada. Sim, tipo, nada. Era um sábado e a gente decidiu que a gente ia manter 100% das aulas, da carga horária, das atividades previstas com os alunos de casa assistindo às aulas ao vivo. Não era gravada, não. Era ao vivo. Como que vai fazer isso? Hoje é sábado.
O negócio é daqui a 48 horas. A gente já tem um canal do YouTube. Ele já tinha mais de 10 mil inscritos. O YouTube já liberava a ferramenta da transmissão de aula ao vivo. Então demorou, vamos aprender aí. Como é que faz o link pra transmitir ao vivo? Ah, tá bom. Dá pra transmitir ao vivo direto pelo celular? Dá. Então tá bom. Mas onde que prende esse celular? Porque a gente queria usar a própria estrutura da sala de aula, pro aluno ter essa sensação de acolhimento. Ele tá na casa dele, mas eu não queria a tela fria. Eu queria que ele visse lá, o professor, né? A gente trabalhava com um mínimo contingente de pessoas, mínimo. Pro professor estar na sala de aula, ficava ele e numa distância do caramba, lá no fundo da sala de aula, alguém auxiliando na parte técnica. Então, para carregar o celular, para, né? Ah, caiu o link! Oh, meu Deus, a internet! Nananã. Então, era ali no perrengue. E os nossos alunos, por verem o nosso esforço, a nossa dedicação, eles também eram muito acolhedores, sabe? Eu lembro que antes da gente instalar, contratar o tal do link dedicado, que eu não tinha ideia do que era isso, né? Tive que aprender. O link dedicado lá, que é o provedor, que a internet é mais estável e não sei o quê. A gente tinha a internet lá, sei lá, dessas empresas comuns. E todo mundo fazendo live 24 horas. Que saco que era aquilo. A gente queria dar aula e nego querendo fazer live o dia inteiro. E a internet instável, o troço caindo. E os nossos... Gente, vamos mandar mais um link. Caiu. Ó, toma mais um link. E eles, tá de boa. Vai que a gente tá junto. Foi lindo, sabe? É uma memória, assim, de um momento muito triste, né? Como humanidade. Mas essa é uma parte que vai ficar como uma memória não triste. O quanto a gente se uniu, o quanto a gente se reinventou ali. Porque ninguém, de fato, podia soltar a mão de ninguém. Tinha um compromisso ali que era de mão dupla. E aí foi, né, Carol? Quando a gente quer, a gente dá um jeito. Muitos encontraram ali a barreira do lockdown, a escola não pode abrir, para dar férias para os alunos. Escolas imensas, cursinhos imensos, com uma mega estrutura que a gente não tinha. Os alunos ficaram sem aula 1 mês, 2 meses de férias, cara. Com a escola completamente embananada. E a gente falou assim, o quê? Segunda-feira. É uma coisa que... Sabe aquela coisa que eu falo da minha mãe me criou pra ser guerreira? Que isso não sai, né? Não tem jeito, é tatuado em mim. Cara, eu tenho muito orgulho de falar isso. Os nossos alunos não ficaram sem uma aula. E aulas de verdade, Aula né? de verdade, a gente entregando tudo. Eu nunca tinha gravado uma aula ali no contexto. A gente já tinha gravado entrevista pro YouTube. Tipo, um outro cenário, um outro contexto. Tá ali, dando aula no quadro, no PowerPoint. Sem o meu aluno em sala de aula, olhando pra câmera. E eu sou zoeira pra caramba, e eu brinco. E aí eu vi o nome deles no chat. Semana passada eu gravei uma entrevista com uma aluna aprovada, pra UERJ, a Osana, e ela falou isso, ela lembrou disso, foi muito bonitinho. Ela falou assim, nossa, o momento da pandemia foi um momento tão difícil, mas eu tava lá da minha casinha, trancada, podendo estar segura, e eu lembro que você e os outros professores viam o nosso nome no chat, eles entravam, né, e eles faziam chamada online, porque eles tinham presença obrigatória. Então eles davam bom dia, aí aparece o nomezinho. Aí a gente falava no comecinho da aula, né? Bom dia, Osana. E aí meus filhos muito pequenininhos, meus filhos tinham 2 aninhos na época. Então eles tinham as musiquinhas da creche. Então, bom dia, Rafael, como vai? Eu cantava a musiquinha pra eles ficarem de casa sabendo que eles não estavam invisíveis. Mas foi difícil, foi muito desafiador pra gente como professor, né? Ter que encontrar calor num lugar que tava frio. Porque que era uma câmera. Tinha muita instituição que, assim, entrou a pandemia, o que a gente vai fazer? Cria um grupo no WhatsApp, o professor bota ali um monte de PDF, tá aí, tá dada a aula. Carol, eu vi muito isso. Vergonhoso. Eu vi muito isso. E como eu te falei, instituições tradicionais, gigantes, com grana, e que simplesmente encontraram a parede e travaram na parede. E aí é o que eu falo sobre... Eu sou uma pessoa que tem uma certa... Isso é até meio chato na convivência, né? Se o Rodrigo fosse chamado pra falar, ele concordaria, que ele implica a beça comigo. Mas eu sou uma pessoa... Eu tenho uma obsessão por coerência. Eu tenho muito essa coisa assim, se eu falo uma coisa, eu tenho que fazer. Se eu defendo uma bandeira, cara, essa parada tem que ter sentido, né? Básico, né? É o básico, é meu nome, é minha cara que tá ali. Então... essa coisa do... Eu não posso deitar pra dificuldade. Tem que ter coerência.
E era uma mega dificuldade. Como é que foi, assim, por exemplo, nesse início, né, da pandemia, vocês colocaram a câmera do celular e davam a aula. Mas aí a pandemia foi mais longa do que a gente imaginou. E aí precisou transformar realmente num EAD, né? Porque Exato. é diferente a aula remota de EAD. Você quer ver um exemplo de uma coisa que, assim, eu nunca tinha imaginado que a gente conseguiria fazer e a gente teve a ideia e a gente implementou a ideia. A gente pagou caro. Tipo, foi um negócio assim que foi... Eu lembro que na época a gente sempre olhou e falou assim, caraca, a gente vai fechar a conta no final do mês com essa ideia. Mas eu falei, tem que ser isso. A gente criou a Focobox. O que era a Focobox? Porra, meu aluno tava... A gente usa material didático impresso. Meu aluno tava lá na casa dele. Um em Bangu, um em Belfort Roxo, um na Barra na Tijuca, o outro em Jacarepaguá, o outro em Niterói. Como é que eu faço pra esse material didático chegar? Vamos fazer o seguinte? Vai mandar PDF? Não é maneiro. O cara, a maioria, ainda mais em pandemia, não tem impressora, vai comprar impressora e tinta. Mó caos. Eu falei assim, vamos fazer o seguinte? Vamos continuar imprimindo o material didático deles. Vamos comprar uma caixa bonitinha. Vamos organizar o material deles. E vamos enviar todo mês para casa desse aluno, não só o material didático, mas vamos fazer ele entender que dentro dessa caixa tá indo carinho. Então, todo mês a gente inventava um brinde. Era o pão de mel, era o planner, Olha, tinha hora assim que eu tinha que quase pedir ajuda aos universitários para a criatividade do brinde. Porque o brinde não era o brinde, era dizer, tamo junto. Então, eu escrevi uma cartinha, escrevia a cartinha, assinava, que só faltava botar o beijo da Xuxa pro cara falar, tamo junto. Nem podia, né? Pandemia, botar beijo, não pode. Mas era assim, uma ânsia mesmo de falar, a gente tá junto. E aí, no começo, transportadora, tudo era entrega. Então, pra achar transportadora, a gente arrumou um cara que fazia... entrega, né? Tipo, mototáxi. Aí o cara enrolava. Ô, Rodrigo, não tem problema não. Vamos fazer o seguinte, máscara, álcool gel, tudo que tem direito. Eu e você. E meu sócio no carro dele. Vamos botar um montão de Focobox aí. A gente faz uma rota. E a gente vai à casa do aluno entregar. E a gente foi pessoalmente no começo. Até aquilo que você falou. E aí, até arrumar estrutura. Até arrumar estrutura a gente dá um jeito. E a gente ia à casa dos alunos, em tudo quanto era lugar do Rio de Janeiro, fazer a caixinha chegar. Em paralelo a isso, a gente estudou enlouquecidamente. Eu acho que nunca na minha vida eu trabalhei tanto, eu estudei tanto, eu descobri tantas múltiplas habilidades como na época da pandemia. Por quê? Porque no comecinho, como você falou, tudo bem, a internet tá meio capenga ainda, é o que tem, vambora, todo mundo, né, na parcimônia ali dos dois lados, vendo que tem vontade. Mas a obsessão por fazer o melhor é um bichinho que quando te pica, já era, não tem cura. E aí a gente foi aprender, e aí a gente investiu, e a gente foi comprar máquina, e a gente foi comprar microfone, e a gente foi comprar computador, e a gente foi aprender sobre programas de transmissão de streaming, então foi aprender OBS, foi se qualificar. Então no começo era a gente, não tinha ainda contratar ninguém. Como é que eu vou contratar alguém, ainda mais no contexto da pandemia, com isolamento, se eu nem sei o que eu quero, se eu nem sei como é que faz? Então a gente foi aprender mesmo, sabe? E aí, à medida que a gente ia aprendendo, ia conhecendo, ia fazendo um networking, a gente ia implementando. E assim a gente foi percebendo que o online era bacana. E você encontrou professores com o mesmo pensamento, com a mesma cabeça aberta de vocês, com o mesmo propósito? Ou tem uma galera aí que não acredita, não gosta, tipo, vou fazer porque é obrigado a fazer até aqui, mas quando acabar eu vou voltar para a sala de aula, não quero saber disso, não vai dar certo. Você encontrou pessoas assim? Carol, eu acho que excelência contagia, né? Então, esses professores que viveram o drama da pandemia com a gente ali em 2020, 2021, eles já estavam com a gente há bastante tempo. Então, não tinha essa opção do, eu não gosto, eu não vou fazer. Não, cara, tem um compromisso. E a galera vibra essa energia. Pra estar ali com a gente, tem que estar vibrando essa energia, né?
E todo mundo chegou junto. Assim, eu tenho uma equipe muito, 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 muito maravilhosa. A galera chegou junto, entregou o melhor, se dedicou, teve compromisso. Foi, como eu te falei, foi desafiador. Pra gente como professor, porque a aula ficava no começo meio dura, meio engessada, né? Você tá interagindo com o chat, eu tô robotizada. Aí depois a gente... Cara, tudo é você viver intensamente a vontade de fazer dar certo. Depois a gente teve a ideia de ter um segundo... Quando a pandemia, né, equilibrou, a gente já tinha tomado vacina, as coisas já estavam começando a flexibilizar um pouquinho mais. A gente não voltou de cara com presencial, tá? A gente só voltou com presencial em janeiro de 2022. Praticamente todas as escolas e cursinhos ao longo de 2021, mesmo com essa garotada 18 menos, ainda não vacinada, a cobrança de que o EAD dele estava muito ruim era tão grande que eles tinham que voltar. Então voltaram mesmo ainda em condições sanitárias duvidosas, sabe? A gente não queria fazer isso. Por quê? Porque a gente sabia que enquanto a galera não tivesse efetivamente vacinada e a gente tivesse respaldo pra falar, tá na hora de voltar, que foi o que aconteceu esse ano, e aí a volta veio no momento ideal, um momento seguro, a gente não teve nenhuma intercorrência ao longo de 2022 inteiro. Meu Deus, o surto, fecha tudo. A gente voltou no momento maduro, sabe? Mas eu vi muitos colégios e cursos que nessa pressa do ter que dar conta do EAD que tava muito ruim, ter que mostrar serviço, voltaram ao longo de 2021 num caos. Professores adoecendo em massa, funcionário adoecendo em massa e tudo ali meio que por baixo dos panos. Aluno, né, que porque não quer perder aula, ia doente. Então o negócio tava meio esquisito. E a gente manteve, a gente fez um EAD, um online que ficou tão incrível que a gente sustentou até o final de 2021 com o apoio dos alunos e das famílias. Tanto olha que coisa interessante, em 2022, quando a gente volta a ter a possibilidade do presencial, a gente tem 3 turmas de presencial, né? Que a gente chama de semipresencial, porque algumas aulas são telepresenciais, na verdade. A maioria dos alunos, quando houve a possibilidade do retorno ao presencial, falaram assim, o online de vocês é tão, tão bom que eu não volto mais pro presencial, não. O desgaste do busão, do metrô, do trem, principalmente quem mora longe. Os gastos, comida. Os gastos. Eu tô aqui da minha casa, eu já encontrei meu cantinho, eu já aprendi a me disciplinar. As aulas são ao vivo para essas turmas de preparatório completo e específicas. Então... E é isso, a gente tem controle de frequência, a gente se faz presente mesmo no online de todas as formas que a gente pode. Então, muitos alunos... Hoje a gente tem mais turmas em modalidade online do que em presencial. E por escolha deles. Muitas vezes por escolha deles. O cara fala, eu acredito, não foi um EAD tradicional. A gente teve que realmente construir ali um método que era redondinho no presencial e que ficasse redondão no online. E aí, nessa história do online, o que aconteceu? Lá no final de 2018, louca. Lá no final de 2019, antes da pandemia, a gente já tinha uma ideia ali de fazer um curso online preparando só para a segunda fase da UERJ, que era a tal da prova discursiva, só biologia, química e redação. E aí, a gente fez um projeto piloto desse curso de preparatório para as provas discursivas da UERJ nessas 3 disciplinas. E abriu matrícula para esse curso online no final de 2019. Só que ele efetivamente começaria em 2020. Maravilhoso. Matriculamos vários alunos. Os alunos empolgadíssimos, né? Ai, que legal. Porque, gente, aí veio aluno do Brasil inteiro. A gente, né, pôde expandir. Não eram aulas ao vivo, era para ficar uma coisa com um cronograma mais flexível. Era um projeto piloto. Então, às vezes, uma pessoa que hoje trabalha, enfermeira, é fisioterapeuta, é técnica disso, daquilo, mas que sonha com a medicina, então trabalha, tem plantão, não pode estudar presencial, não pode estar disponível para um online que seja ao vivo. A gente falou, acho que esse projeto piloto vai atender a um outro público que quer muito a medicina. Alunos, por exemplo, que ainda estão no 3º ano do ensino médio. Como é que o cara concilia, né? O colégio com curso que é presencial ou que é ao vivo. Beleza. O projeto piloto foi um sucesso. Tá, mas veio a pandemia.
E aí, com a pandemia, a UERJ, por um tempo, sumiu. Não falava do vestibular que ia rolar em 2020. Mas que data? Vai ser... Ah, a pandemia tá pegando aí, vamos esperar ver como é que vai ficar. E o troço agravando. Até que lá, mais ou menos aí em abril de 2020, a UERJ faz um comunicado no Instagram, que eles são assim, no Instagram, falando assim, ó, a gente vai adiar o vestibular, hein? Aí todo mundo, epa, mas quando? Ah, vai ficar aí um pouquinho mais pra frente, vamos esperar, tá bom. Aí já foi um baque. Aí eles vêm ali uma horinha depois e falam, esqueci de falar um negócio. A gente vai mudar também o edital. Não vai ser mais prova discursiva. A gente vai fazer uma prova objetiva com todas as disciplinas. Acabou esse negócio de matérias específicas. E uma redação. É isso. Mais tarde a gente volta. Daqui a uns meses a gente volta. E aquele projeto piloto? Aqueles alunos que estavam matriculados para fazer um curso de biologia, química e redação, de tudo quanto era lugar do Brasil, para uma prova discursiva. A gente já estava com todo o material impresso. Não tem mais. E aí eu tinha duas opções. Galera, culpa da UERJ. Tenho nada a ver com isso. Devolvo o seu dinheiro ou eu vou entregar o que eu te vendi. Tu não vai usar? A culpa é da UERJ. Eu tinha essa possibilidade. Eu estava dentro do meu direito. Mas não era o certo. E aí, novamente, quando vem o caos, junta os três, senta no chão, vamos quebrar a cabeça, vamos tomar uma decisão. Qual é a decisão? Quem assume o prejuízo é a gente, não o aluno. Por quê? Porque eu tenho que honrar a escolha que ele fez. Ele confia na gente. E se ele confia na gente, ele imagina que a gente saiba o que fazer. Porque ele não sabe, ele tá perdido em casa, nesse momento, chorando em posição fetal com a sacanagem que a UERJ fez. E aí, a gente também ali em horas replanejou o curso inteiro. A gente jogou pilhas e pilhas de material didático impresso, porque não existia mais prova discursiva. Replanejou o curso em horas, mobilizou toda a equipe. Aí é nessa hora que eu te falo que ter uma equipe é isso. Chamou os professores de humanas, de linguagens, de matemática e falou, galera, agora é todo mundo junto. Não é mais só biologia, química e redação, não. Vem todo mundo pra dentro. E a gente marcou um Zoom com os alunos e comunicou a eles. A UERJ mudou? A gente já replanejou tudo. Agora vai ser assim, 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 assim. E eu lembro que eles ficavam assim no chat. Cara, eu não tô acreditando que vocês vão fazer isso. É sério, mas o que a gente vai ter que pagar a mais? Nada, nem R$1. E o material didático vai chegar, a gente vai produzir todo um novo material didático, praticamente da noite pro dia. Vai imprimir de novo e vai fazer chegar aí na Focobox na sua casa. Como a gente prometeu. E assim foi feito. E esse ano também é um marco muito, muito grande. Porque eu tive medo, cara. Eu tive muito medo. Eu falei, o negócio tava indo tão bacana, tava tão legal. E agora, cara? É a pandemia com as turmas que eu já tinha, tendo que se reinventar, descobrir o que é link dedicado, descobrir o que é microfone de lapela, descobrir o que é OBS e descobrir como é que se dá uma aula de qualidade olhando para uma câmera e por aí vai. E ao mesmo tempo a galera do curso lá, da específica, que agora é completa. Foi um rolo. Eu sei que no final deu tudo muito certo. Não tinha opção de dar errado, né? Eu acho que isso já te ajuda a colocar a energia no lugar certo. E quando você tem um objetivo que é muito além do dinheiro, que é o que você falou, que vai muito além disso, as coisas, por um lado, são mais difíceis de se resolver, o lado financeiro, mas eu acho que compensa, né? Total. A realização, né? De ver ali esse projeto indo pra frente, os alunos que acreditaram em vocês continuando acreditando. Carol, e você sabe quanto tempo durou até esse rolo todo do vai ter, a UERJ vai ter, não vai, e os alunos que se matricularam? 19 meses. Quanto é que dá isso? 1 ano e quase 2? É gravidez de elefante, né? 19 meses. O vestibular 2020 foi feito dia 18 de julho de 2021. A gente viveu todos os dramas com esse aluno 19 meses. E não é qualquer aluno, né? Porque assim, gente, eu não tô falando que um aluno de direito ou de comunicação, sou jornalista. Não é o aluninho, não é. Mas o aluno de medicina, o aluno que tá focado pra medicina,
é diferente. Eu tô falando de uma nota de corte de 90% pra cima. E o emocional desse jovem é... Né, a gente ouve muito falar de jovens que se matam, até mesmo depois que entram na faculdade, porque é alguma coisa muito fora do comum, né? O estudante pra medicina, né? Sim. E eu imagino pra eles como é que foi saber que naquele ano que eles vão prestar o vestibular pra medicina, vai ser tudo online, ele não vai estar com o professor, ele não vai estar ali com a Carol, pra pegar na minha mão, pra me dar um abraço. Isso. Essa coisa da falta do contato físico, por exemplo, foi muito punk. Imagino. Muito punk. Ainda mais essa estrutura que a gente tinha inicialmente, dessa proximidade, muitas vezes física mesmo, da gente se atracar, se abraçar. Tinha muito isso. E a gente teve que redescobrir outras formas de conexão. E a gente conseguiu, sabia? Eu tenho vínculos muito verdadeiros, afeto que foi construído muito verdadeiro, relacionado a essa jornada do vestibular. Alunos que conviveram com a gente 100% do tempo online. Entraram no online e saíram aprovados no online. Nessa época Incrível. você investiu mais, não tô falando de dinheiro, mas investiu seu tempo mais em contato com rede social, com eles. Aí que você virou blogueira? Eu acho que sim. Eu tenho a impressão de que a minha conversão veio daí também. Tive que aceitar, né? Até fazer dança, umas coisas ridículas que a gente faz. Ontem mesmo, eu tava de verde e rosa, aí eu dancei com eles, botei a música da Mangueira, né? Atrás da verde e rosa, só não vai quem já morreu. Aí depois eu mesma assisto, eu falo assim, gente, qual é a idade mental do ser humano que faz isso, né? Aí depois eu mesma gravei um negócio pra eles que eu falei assim, olha o que vocês me fazem. Entendeu? O mico que vocês me fazem pagar pra eu poder tirar vocês do fundo do poço que vocês se meteram. Porque é o tempo todo assim, ai, me ajuda que eu tô desanimada. Eu falei, eu não tô vendendo pílula de ânimo. Aí eles criaram um termo, uma vez, viu, essa coisa da rede social. Era a forma que eu tinha de me conectar com eles também, né? Então, toda hora era ali, rede social. Esporro era na rede social. Só que eles criaram um termo pra esporro. Então, surto coletivo. Não vou ficar aqui repetindo a mesma coisa um por um, não. Vamos lá pros stories que eu vou acabar com a vida de vocês. Vou falar verdades, as verdades duras. E aí, um dia, essa coisa de filtro, de palhaçada, eu fui dar um esporro em algum aluno que tava muito fora da casinha, e eu botei um filtro de uma girafa. Girafa com orelhinha. Minha filha. Botei o negócio da girafa. Por causa desse filtro da girafa que eu gravei lá, o esporro virou, no vocabulário Time Foco Medicina, girafada. Então agora eles falam assim, ai, Carol, grava um áudio de girafada pra mim que eu tô precisando. Eu achei que você fosse muito alta quando eu vi a girafa aqui. Eu falei, ela deve ser alta. Eu sou pequenininha, não tem nada de alta, não. E também não tenho nenhuma fixação pelo animal girafa. Não, isso aí foi por causa do... É isso que você falou. Aí, quando veio a pandemia, todo mundo trancado dentro de casa, como é que a gente fazia pra descontrair, pra interagir? Era live, além da aula, né? Era live toda hora, era stories, era muita interação ali. E aí, num desses stories, me vem o filtro da girafa com a louca dando um esporro neles. E aí acabou, a palavra esporro não existe mais, bronca não existe mais, agora é girafada. E como é que é ser uma figura pública da educação? E como é que você lida com isso? A gente falou disso lá no início, você falou que às vezes mistura tudo, mas até onde? Tem um limite? Até onde? Não tem não, é insano mesmo. Não tem não. Já falei que é coisa pra terapia, eu preciso lidar com isso. Mistura tudo mesmo, né? Tem aquela discussão, mas seus filhos aparecem, não aparecem, como é que faz? Óbvio que eu tomo alguns cuidados, né? A gente vive num mundo muito louco, num mundo muito violento. As pessoas muitas vezes te veem ali na rede social e elas idealizam uma conta bancária que você, infelizmente, não tem. Né? Elas imaginam que elas começam a atribuir características a você que não são suas, tanto positivas como negativas. Então, é um espaço também que a gente tem que tomar muito cuidado. Então, óbvio que eu tomo alguns cuidados com os meus filhos, né? Sim. Tipo, por exemplo, não deixar aparecer de uniforme da escola, esse tipo de coisa. Mas eles aparecem, cara, porque é minha vida, entendeu? Eles aparecem. Eu tenho 2 meninos lindos, maravilhosos, de 4 anos, que são as figuras. Então, de vez em quando, aparece. Então, essa interseção aí de vida pessoal e profissional, eu tenho dificuldade, assim, de encontrar esses limites, sabe? Por quê? Porque tem muita coisa que acontece na rede. Por exemplo, eu não tenho uma social media que tá ali produzindo conteúdo pra mim. Eu tenho a minha irmã, que é diretora de arte do Foco.
cuida tanto da parte de arte visual do próprio material didático, né? Como também da parte de rede social. Mas ela não é social media. Então, eu gravo um conteúdo ali que, na maioria das vezes, é espontâneo. É uma ideia, é uma coisa que surgiu, é uma demanda. Não tem um caderninho do que eu vou gravar hoje, de tarde, tantos stories por dia, cronograma da Boca Rosa. Eu não tenho, entendeu? Então, isso também acaba tornando esse limite um pouco mais complicado, né? Quando é que eu tô trabalhando e quando é que eu tô vivendo ali a minha vida privada? É punk. Eu tenho uma pergunta, assim, isso é uma dúvida minha, que a gente até recebeu, a gente estava conversando com um professor, não eu, um podcast que teve aqui, um professor estava falando, e eu fiquei bem encucada com isso, assim. Não sei se você vai conseguir me responder. Por exemplo, você está lá com os alunos, vocês inevitavelmente criam grupos de WhatsApp. Inevitavelmente. Como é que funciona, assim, quando um aluno ou uma aluna chama um professor no privado e começa a ter um assunto mais íntimo? Pode acontecer isso. Como que os pais interferem nisso? Eles perguntam sobre isso? Não, na verdade, antes do pai interferir, quem interfere sou eu mesma, né? Eu vou te falar que, pela minha experiência de ter vindo desses grandes cursinhos, em que era extremamente banalizado o relacionamento interpessoal de professores homens com alunas, porque ela já é de cursinho, ela já tem 18 anos, ela sabe o que faz, a escolha é dela, entendeu? Então, assim, eram coisas bizarras. E com eles, geralmente não dá nada, né? Eu quero mais um pouquinho. Geralmente não dá nada. Então, eu já tinha essa marca do não vai dar pra ser assim aqui, não. Então, eu lembro que no começo éramos eu, a Fê, que é professora de química, e o Júlio, que é homem e gay. Então, não tinha esse negócio da pegação com o menino, e ele também muito ético, não tinha nada a ver. Quando a gente, né, começou a trazer outros professores para a equipe, vinha um professor, homem, hétero, solteiro, jovem. Você sabe que professor não precisa ser bonito, né? Não, porque basta ser professor. Tem uma coisa, um sex appeal ali envolvido, né? Ele fica bonito quando ele começa a dar aula. E aí, eu tinha conversa, Rodrigo morria de vergonha, porque eu falava assim, eu não sei nem se eu posso falar uma coisa dessa aqui, mas eu vou tentar suavizar. Pode. Eu falava assim pra ele, é o seguinte, aqui, sabe aquele negócio de cursinho, tipo cardápio de aluna? Aqui não me interessa se ela tem 17, 18, 25, ou já é uma senhora de 65. Aqui, aluna não namora professor. Professor, vou ter que falar, não come aluna. Pá. Eu lembro uma vez que um professor fez assim pra mim, Eu falei, é isso mesmo. Aqui, no nosso primeiro Oi, tudo bem? É assim. Se isso é um problema pra você, aqui não é o lugar pra você trabalhar. Porque é o peso da responsabilidade. Eu não vou pagar pra ver se ele vai ter o bom senso ou não de se aproximar daqui. Se eu souber que tá tendo qualquer fio desencapado, eu não espero o pai e a mãe intervir. Eu vou intervir. Graças a Deus, eu nunca vivi nada disso. Acho que quando o papo é reto, quando as pessoas sabem o que é de verdade, o que é, né? Porque às vezes tem um discurso, o respeito, bababá, mas na prática o negócio é todo diferente. Quando a pessoa vê que o que você fala, você faz, é diferente. Então, eu nunca tive problema com isso. E olha que interessante, poderia ter. Se a coisa não fosse bem clara, se o jogo não fosse bem claro, poderia ter, porque os alunos dessas turmas que eu te falei, de específica, de preparatório completo, eles têm acesso ao WhatsApp do professor. Além de tirar dúvida, eles têm o grupo da turma deles, em que a gente dá informativo, em que a gente, né, troca ideia ali. Eu mando, às vezes, meus áudios de girafada, meus áudios de orientações. Eles trocam entre eles. Além desse grupo que cada turma tem, eles têm acesso ao WhatsApp dos professores. Então, o cara quer tirar uma dúvida de biologia, ele manda a foto da questão pro meu WhatsApp. Carol, me ajuda aqui, assim, ir com o professor de física, ir com o professor de matemática. Então, se essa regra não fosse clara dentro dessa proximidade... Incrível, né? O online trouxe uma proximidade, que foi esse exemplo que você deu.
eu tenho certeza que tem muita gente que tá vivendo esse tipo de problema por aí. Não, com certeza. E eu vejo assim, a questão de não deixar as coisas claras, porque não adianta você. Ó, tem plataforma, é proibido falar no WhatsApp, tem curso assim. É proibido falar no WhatsApp, nós temos uma plataforma para isso. Só que não deixa claro, olha só, você não vai comer a aluna não vai dar em cima de você. É isso que a gente não quer. Não parece que é um tabu falar isso. E aí eles falam, existe a plataforma para ser falada ali dentro. Gente, quem é que vai usar a plataforma tendo WhatsApp aqui? O cara vai ali e manda instantaneamente, do que ter que logar numa plataforma para tirar uma dúvida. Não é? Eu acho que o que falta é isso, a clareza, deixar, olha só, isso não vai acontecer aqui e ponto. Assim como, por isso que eu falo que as regras são importantes. A gente tem hoje alguns cursos que são online, que são geralmente cursos de reta final para uma prova específica, reta final para o Enem, que é um curso que ele tem um tempo de duração menor, ele tem uma estrutura ali que é mais definida num cronograma, né, específico para aquela prova. Reta final UERJ, por exemplo, que é uma outra estrutura. Realmente ali o aluno tira dúvidas num fórum de dúvidas na plataforma. As regras são claras desde a contratação. É um público que está contratando um curso com esse diferencial. Esse aluno não tem meu WhatsApp pessoal, por exemplo, e eu não tenho problema com isso. O aluno sabe, ó, o que eu contratei é isso, eu tenho acesso a isso, as regras são essas, os limites são esses. O que eu contratei foi o outro e tá tudo bem. Por quê? É o compromisso. O que você espera de mim? O que a gente combinou? Porque o que a gente combinou, você não vai receber mais ou menos. Não tem o curso da qualidade A, B e C. Todos têm qualidade A. Eles podem ter regras diferentes. Eles podem ter serviços diferentes. A galera do preparatório completo faz a mentoria, tem a yoga, faz o treino funcional, tem as psicólogas. A turma de específica não tem. Mas é o combinado, desde o início. Tá tudo certo. Né? Mas eu acho que isso que você falou é importante. Quer dizer, a gente não toca nos assuntos, vai lidando com as coisas como tabus, e aí depois... porque a gente... O negócio desde sempre a gente sabe que pode acontecer. E a proximidade da internet, você fala com uma pessoa em um touch aqui, você está falando com a pessoa. E tem essa questão, né, do professor ser um ídolo, uma ídola, né? Porque acontece também ao contrário. Meninos também podem dar em cima de professoras. Eu não tô dando essa sorte ultimamente, sabe? Não, porque o Rodrigo me atrapalha. Entendi. Ele fica ali, ele atrapalha essa coisa, entendeu? Mentira, que eu já tô com uma idadezinha também que já acabou. Lá no comecinho, lá com os 20 e pouquinhos anos, tinha, né? Aqui, olha, eu achava tão engraçado os meninos do 6º ano. Eu lembro uma vez, olha isso, 12 anos. Eu novinha também, tinha o quê? 23 anos. Eu chegava à escola pra dar aula e às vezes o Rodrigo me levava. Na época a gente namorava. E aí eles tinham aquela postura do tipo, minha professora, aqui é nosso território. Tipo, sai fora. Tipo, você é namorado dela do portão da escola pra fora. Era um barato, entendeu? Mas nunca teve nada assim. Isso que foi legal. Porque lá no começo, lembra? A figura da durona. Eu não posso ser leve, eu não posso ser descontraída, eu não posso falar palavrão. Por quê? Senão eles vão confundir. Eu tive uma experiência terrível com uma diretora desse colégio que eu trabalhei. Que uma vez ela veio me chamar para uma conversa, assim, querendo compartilhar experiências. Que eu era muito nova, que eu tinha subido uma turma de 3º ano. E que eu tinha que tomar muito cuidado com o decote que eu usava, ou com a maquiagem que eu usava, com o tamanho da minha saia. Porque senão os alunos, ao invés de prestarem atenção na minha aula, ela falou com essas palavras, eles prestariam atenção em outras coisas em mim. É o passivo-agressivo, né? É, bem passiva-agressiva ela, né? Fica com Deus a senhora aí, de onde a senhora estiver. E, cara, eu ficava com medo mesmo. Eu vivia, assim, o tempo todo pisando em cacos de vidro. Eu não posso ser leve, descontraída, porque senão vão estar o tempo todo questionando se o aluno gosta da minha aula, porque a minha aula é boa mesmo, ou se ele está olhando outras coisas em mim. Então, lá no começo, isso foi pesado. E eu fui encontrando, sabe, ali o solo. Cada vez eu dava um passinho e falava, não, tá tudo bem, calma, é um campo seguro. Eu sei me fazer respeitar, mesmo não tendo que bancar a durona, né? Bancar a personalidade que não é minha. E tá tudo bem, então eu escrevo lá no meu Instagram a biologia que eu ensino é a Pepeca das Galáxias, e eu não sou desrespeitada por isso.
E ninguém vem dar em cima de mim de uma forma diferente ou com um abuso diferente porque eu escrevo isso. Eles entendem. Eu acho que a noção do respeito, ela vai para muito além das palavras que você usa. Ela vai para muito além. Tem uma coisa de olho mesmo, sabe? Tem uma coisa do entendimento do que aquele trabalho representa na sua vida. O que você tá fazendo ali? Então, essa coisa, influencer, é blogueira, faz a dancinha, é a girafada, mas eu tô segura do que eu tô fazendo ali, sabe? É não se perder no personagem. Sim. E eles sacam isso, as pessoas se conectam com o que você tá botando pra fora. A gente só transborda o que a gente tem, né? Então, nunca tive problema em relação a isso, muito pelo contrário. Eu sinto que tem um grau de consciência bem elevado sobre limites, sobre respeito, sobre o que eu tô fazendo ali. É descontraído, mas é meu trabalho, né? Então, eu acho que a coisa tá legal. E o Pepeca das Galáxias é uma forma também de voltar naquela história do começo da falta da representatividade da mulher no vestibular de medicina. Não tem uma mulher hoje, tem um monte de homem. Você vai no YouTube, tem um monte. Eu tenho vários colegas de biologia e de outras profissões que são nomes fortíssimos, né? De Enem, de vestibular. Quem tem de mulher? Quem é a mulher hoje? Eu falei, eu vou me bancar. Eu vou ser essa mulher. E você não pode ser mulher sendo pica das galáxias, né, gente? Exato. Você chegou no ponto. Porque alguns palavrões que remetem ao homem, vários... Eu falei o palavrão. Eles são de boa. Minha avó detesta quando eu falo. Mas eles são de boa. Né? Virou... Porra, não é mais palavrão. É interjeição. Pro carioca, então, é interjeição. Não é palavrão. Não é. Agora, o palavrão que remete a alguma coisa feminina... esse daí todo mundo se treme, todo mundo se entreolha, assim, ó. É impressão minha ou tem uma mensagem aí que, cara, te diz... Cara, você é mulher. Tipo... Calma aí, esse lugar não é pra você. Então, realmente, a biologia que eu ensino não é pica das galáxias, é pepeca das galáxias. Porque se o pica das galáxias é um termo... Uou! Que quando alguém fala, nossa, fulano é pica das galáxias, o que você entende por isso? Que é uma coisa muito maravilhosa. Aí eu falo pra eles, olha, eu respeito os picas das galáxias, mas bom mesmo é a pepeca das galáxias. Aí eu falo que eu vou dar o aulão ovariano, que aí teve aquele negócio da Olimpíada, que a menina lá a narradora da competição do skate falou, hoje é dia de xerecar. Lembra disso? Que passou na grande mídia. Hoje é dia de xerecar. Ela botou a pepeca na mesa. Pronto. Na época eu já falava, os alunos falaram aí, ó, tua amiga de infância. Aí começou, e assim vai. E o intuito não é ofender ninguém, não é falar a verdade. É ativo, gente. não agressivo. Entendeu? É o oposto. O negócio já é tão pesado, demais. Essa é a verdade. A gente trabalha pra caramba. Eu me perco até, eu não sei quantas horas eu trabalho por dia. A gente vai empreender e a gente vai assumindo tantas tarefas, tantas funções. A gente não para de estudar nunca, a gente tem que aprender tudo o tempo todo. E se cobra muito, né? Que a coisa já é muito pesada, já tem a responsabilidade, já tem as inseguranças, você já tem seus medos, você tem tanta coisa pra dar conta, que, pô, se você não puder fazer daquilo também um negócio mais legal, inclusive pro teu aluno, que droga, né? E outra coisa, se o pica das galáxias é pro homem... A mulher vai botar o quê? Vagina das galáxias? Gente, desculpa. Vulva das galáxias? Não é. Tem que botar mais legal, entendeu? Mas quem quiser botar vagina também, eu aceito. Ainda dá até curto. Pra fazer, como é que fala? Você botou as letras, o né? PPK. Pô, achei muito legal. Cara, eu acho muito legal, porque eu tenho uma comunidade no Telegram que ela expandiu do time. Ela não é do Foco Medicina, né? Ela é uma comunidade que hoje tem mais de 5 mil vestibulandos de medicina do Brasil inteiro. É um trabalho que eu faço gratuito desde 2019 na internet. Toda quinta-feira, às 20 horas, eu gravo uma aula. Eu mando um material para eles com questões na segunda-feira, nesse grupo que a gente tem no Telegram. E toda quinta-feira, às 20 horas, eu entro ao vivo. Geralmente eu faço pelo Instagram, agora eu tô fazendo a mudança pro YouTube.
e resolvo as questões. E a gente interage, a gente tem nossos bordões, a gente criou uma comunidade mesmo. Tem aluno fiel que tá ali desde 2019, que ainda não passou e que eu falo que é como raiz, né? E sabe como é que é o nome da Comu? O nome que não era. No início a comunidade chamava Comunidade Exclusiva de Biologia da professora Carol Braga. Um negócio todo certinho desse não ia durar comigo. Eis que pelas tantas eu com esse negócio de entrar e falar palavrão e não sei o que, falar as bobeiras, uma pessoa louca da internet, né? O povo chama de hater, eu nem sei o que é, me mandou uma mensagem perguntando se eu não tinha vergonha de, como uma educadora, ser uma pessoa baixo nível e vulgar. E o que eu fiz? Na minha espontaneidade, meio chocada, mas meio dando risada, eu printei a mensagem que a criatura me mandou e repostei nos stories falando, agora eu sou vulgar, baixo nível, favelada, funkeira, que beleza, oh meu Deus. Oh. E os alunos se apropriaram desse vulgar, que eles criaram uma hashtag que virou Somos Todos Vulgares. E a Comu não era mais a Comunidade Exclusiva de Biologia da professora Carol Braga, era a Comu Vulgar. E é a Comu Vulgar do início de 2020, que foi quando essa treta aconteceu, até hoje. Nasceu um movimento, Nasceu um gente. movimento, somos vulgares. E ser vulgar é ser legal, é ser livre, é ser quem você quiser ser. Então, é uma comunidade super inclusiva. Então, tem os alunos que são do foco, tem os alunos que hoje gostariam de ser, mas por questões financeiras ou por outras questões da vida não podem ser, mas estão ali experimentando uma aula de qualidade toda quinta-feira. Eu honro muito com esse compromisso. Eu falo que pra eu não ir, eu tenho que estar doente, caída, desmaiada. Ontem dei aula até 10 e pouca da noite. Então, é muito legal, sabe? E, como eu falei, são coisas que vão acontecendo de uma forma muito espontânea. Então, a Pepeca das Galáxias, a Comu é vulgar, e por aí vai, e tá tudo bem. Se você for chato, estuda em outro lugar, né? Não é isso. Eu falo pra ele assim, Carol, posso divulgar o link da Comu com os meus amigos da escola? Eles são gente boa? É gente legal? Não, porque se não for, não manda pra cá, não. Porque eu não tô com paciência. Vai ter problema, e o foco é outro, gente. Vai procurar os picas das galáxias, entendeu? Que aí é. vai dar certinho. E o foco, no caso, ele é pra vestibular de medicina. É só público ou tem alguém que quer particular? Tem quem queira particular. Tem também? Tem também. Muitas vezes o que acontece é o seguinte. O aluno, a maioria, tá? Entra querendo a pública. Ah, também, né? A gente entende, né? Mas às vezes esbarra ali com uma dificuldade, principalmente no âmbito emocional, porque o grande entrave é o emocional. A matemática a gente senta e aprende quando a cabeça tá boa. Não tem física que te limite de ser aprovado em medicina. Foi aquele aspecto quando você me perguntou, é pra todo mundo? Eu falei, depende do aspecto. Então, o emocional é o grande limitador. Então, esbarra no emocional, a pessoa não cuida daquilo, não tá conseguindo sair do casulo pra amadurecer, pra lidar com o enfrentamento de que a vida vai te dar porrada, como diz Rocky Balboa. E a pessoa entra ali num circuito que não tá maneiro. E aí, às vezes, pega uma família que pode pagar, ou que às vezes não pode, mas entra em desespero porque o filho tá sofrendo, porque ele tá definhando, porque ele começa a entrar ali, todo mundo, a família inteira começa a vibrar aquele caos do vestibular de medicina está acabando com o meu filho. E seja por fiéis, quem não tem nenhuma condição financeira mesmo, alguns ProUni. Vocês dão essa orientação pra eles? São pouquíssimos alunos que chegam a procurar esses sistemas. Como eu te falei, a maioria quer pública e vai pública até o final. Mas quando o aluno muda de decisão no meio, a gente orienta em tudo que for possível. Tudo. Inclusive outros alunos que já foram, como eles têm uma rede muito acolhedora. Carol, fulana que passou foi pelo FIES. Me passa o contato dela pra eu falar com ela, pra ela me ajudar. Eles são incríveis, sabe? Se ajudam muito. E a gente também orienta em tudo que pode. E aí, os pais podem pagar, por exemplo, e desistem no meio do caminho da pública e vão pra particular. E tá tudo bem, sabe, Carol? Eu acho que a faculdade, ela tem uma importância, ela tem uma relevância, sim, na nossa formação. A melhor faculdade que você possa fazer. Mas quem é o aluno, a postura daquele aluno
durante essa vida acadêmica também vai contar demais. Então, tem alunos que são incríveis e dedicados, isso e aquilo no vestibular, entram na faculdade pública e chegam lá e se perdem na chopada. E 6 anos depois eles vão se dar conta de que agora a prova da residência, agora eu vou ter que estudar. Agora eu vou ter que operar, agora eu vou ter que fazer... Entendeu? Então não é também essa coisa, esse plano... A vida não é esse plano cartesiano. Todo mundo que se forma na pública vai sair de lá um médico incrível. E quem vai pra particular é o burro, é o não esforçado, é um cara que vai ser prejudicado mais à frente no mercado de trabalho. Isso é mentira. Tem um monte de profissionais excelentes, mega raladores, que por N questões da vida se formaram na universidade particular. E eu acho que também não é tão fácil passar para uma... Não sei. Então... não é tão fácil. Vou jogar 100% limpo com você. Não era tão fácil há alguns anos atrás. Eu tinha aluno que tentava ali 2, 3 anos para entrar numa Estácio em medicina. Era concorrido pesado. Só que, de alguns anos para cá, a crise econômica no Brasil deu uma complicada aí na vida das famílias. Então, muitas famílias que antes viam a possibilidade de, se não passar para a pública, vai para particular, não existe mais, cara. Então, a procura pela particular, de alguns aninhos para cá, diminuiu significativamente. E muitas universidades novas surgindo, diferentemente da universidade pública, que congela o número de vagas há 200 anos, universidade particular de medicina expande no Brasil inteiro. Abre novos campos e mais vagas. Então, a oferta de vagas vem aumentando e o poder econômico das famílias vem achatando. Então, não é mais... Vou falar realidade, Rio de Janeiro. Não é mais tão difícil hoje entrar numa particular como era há 7, 8 anos atrás. Basicamente, hoje, se eu tô falando de um aluno bom, não precisa ser excelente, bom, que vai fazer a prova, ele vai passar. Hoje, pra você ter noção, o percentual de aprovações no foco para alunos que escolheram em algum momento a universidade particular é 100%. Eu não tenho histórico de um aluno que quis uma faculdade particular de medicina e não foi aprovado. Eles são aprovados nas primeiras colocações, são aprovados logo na primeira tentativa, 100% de aprovação. A galera da pública, obviamente, né? Vamos parar de romantizar. Sim. Vai suar mais. Nossa. Gente, ó, tô tentando ver ali o tempo, eu não enxergo direito, sou míope. A gente já falou umas 4h30. Estamos há muito tempo aqui, porque a conversa tá muito, muito boa. Por incrível que pareça, eu fiz aqui algumas perguntas, algumas 20 e poucas perguntas. Eu, graças a Deus, eu não gosto muito de ficar interrompendo, porque o podcast é sempre sobre o meu convidado. Eu detesto o podcast que a pessoa que é convidada fica interrompendo. Eu não costumo interromper, eu deixo a pessoa falar. Eu adoro quando a pessoa fala, sem eu precisar perguntar. Então você gostou de mim, né? Emenda uma... Gente, ela acabou de responder essa pergunta. Ai, que bom que ela respondeu essa pergunta. Eu não vou precisar fazer. Não pode dar confiança pra pessoa que é professora. Gente, ela respondeu tudo. Tá tudo entregue. Não, como é que tá na moda agora por causa do Rock in Entregou Rio? tudo. Entregou tudo. Ela entregou tudo. Eu tenho essa gente. mania. Tá na moda isso. Eu vejo o Rock in Rio, né? Pela televisão, porque eu não consegui ingresso. Eu nem o pessoal tentei. Tá falando Eu nem muito tentei. isso. As entrevistas Eu não tenho mais saúde. Como é que foi o show? Entregou tudo. Entregou E foi tudo. um Rock Minha in garotada Rio. fala assim também. Quando termina a aula, eles falam: Carol, entregou tudo. Entregou mais que prometeu. E essa é boa também. A gente sai como? Gente, foi sensacional. Ó, tem uma pergunta que eu vou fazer aqui. Como que o aluno faz prestando foco, gente? Olha, é muito concorrido, tem lista de espera, entendeu? Então, exatamente na semana que esse podcast vai ao ar, a gente vai iniciar um evento online que logo depois vai ser seguido por uma abertura de matrículas para o curso de reta final UERJ 2023, a prova que vai rolar esse ano, dia 4 de dezembro. No último vestibular,
que aconteceu esse ano também, porque essa coisa da pandemia a gente virou o meme da Nazaré, né? Ano passado, esse ano que vem. Eu não sei de mais nada. Eu já me perdi também a beça. Dia 20 de março desse ano, rolou a prova do último vestibular da UERJ. A gente aprovou 30 calouros. E aí agora vai ter a próxima prova do vestibular 2023, dia 4 de dezembro. Então a gente vai abrir matrículas. E exatamente essa semana, quarta-feira, a gente vai começar a jornada da aprovação MED-UERJ 2.0. Vão ser 3 dias de evento online, de 14 a 16 de setembro. E a gente vai compartilhar esse know-how. Isso é de graça. De graça. A gente vai compartilhar esse know-how, vai trazer a história dos bastidores dos aprovados, como é a preparação, quais são os diferenciais da aprovação. Vai revelar mesmo aqueles segredos que quem não faz parte do dia a dia do foco. Cara, o que esse time tem pra aprovar tanto, né? Eu falo que tem uma curiosidade do amigo e do inimigo, né? Pô, o que rola ali, né? Pô, se comprar prova, né? O que acontece aí? Prova. Não compra. E a gente faz esse evento e é a farofada da JK, assim, é muito bom. Nossa, então. É muito bom. Junta todo mundo, quem é time foco, quem não é, quem quer ser. É muito gostoso, Isso tudo assim. acontece no YouTube, no Instagram. No YouTube do Foco. Coloca aqui, pessoal, o canal do Foco Medicina no YouTube. E aí, quem quiser participar da jornada, se tiver algum vestibulando de medicina, pai e mãe de vestibulando de medicina... vai ter. Vai ter. Vai lá no Instagram, pode ser o @Foco Medicina Vestibular ou @professora Carol Braga. O link de inscrição para a jornada tá na bio. Então clica lá, se inscreve. Mais do que se inscrever, participa. As aulas são ricas. É muito conteúdo mesmo. Assim, a galera, eu brinco, né, que quando começa a live, 19 horas. Sempre vem um. Que horas vai acabar? Eu saio da live. Se já chegou aqui querendo ir embora, mete o pé, que não tem hora pra acabar, só tem hora pra começar. Porque a gente tem que fazer o quê, Carol? Entregar tudo. Entendeu? Não promete nada, entrega tudo. E aí, vai ser muito legal. E aí, ao final desse evento, a gente vai abrir as matrículas pro curso de Reta Final UERJ. Então, quem quiser vir estudar no Foco, se preparar com a gente pra prova da UERJ... É uma oportunidade, assim, única. Eu falo tranquila. Agora, lembra que eu falei que no início eu tinha essa coisa do... Ai, que vergonha ficar falando de mim mesma, ficar falando do meu trabalho. Mas eu desconstruí. Porque esse trabalho é realmente fora da curva. O trabalho que hoje o Foco Medicina... na verdade, não é o meu trabalho, não é sobre mim, entendeu? O trabalho que o Foco hoje faz é um trabalho que não existe. Não existe quem faça. O cuidado, a visão geral do processo... A experiência, a competência dessa equipe que viveu tudo que a gente viveu, aprovando cada vez mais. Foram 118 aprovações em medicina só na UERJ, nesses 8 anos de história de Foco. Então, é honrar essa história. Eu aprendi a falar disso de boca cheia, sabe? Sem a vergonha, sem o encolhimento ali da falsa modéstia. É isso, é o melhor trabalho no vestibular de medicina que tem, sim. E quem aí tá fazendo vestibular de medicina, conhece alguém que esteja, pode indicar o Foco Medicina porque eu assino. Eu vou lá, dou minha cara, dou girafada, faço a palhaçada. E é um trabalho realmente muito incrível. Eu tenho um amor, assim, surreal. A gente tava conversando ali fora um pouquinho antes de começar, né? E acho que agora você tá entendendo. Total. O amor que eu tenho por esse trabalho. É minha vida, viu? A mistura do pessoal e do profissional é minha vida. Então... eu acredito demais e a gente não mede esforços pra entregar mesmo o que eu sei que esses alunos veem. As expectativas são muito altas, né? Muito, meu Deus, porque aprova muito, porque vestibular de medicina é muito difícil, e a gente sabe que essas expectativas são altas, então a gente trabalha absurdamente pra superar essas expectativas. É isso, mais uma história linda. Adorei, de verdade. Eu tinha uma noção, porque eu não conhecia a Carol. Eu comecei a seguir e acompanhar o trabalho dela durante essa semana, porque eu tinha que criar um roteiro, criar minha pauta, né? Eu tinha que me brifar sobre minha convidada. Mas eu não tinha ideia que era uma história tão bonita, uma história tão real, uma história tão inspiradora, que eu tenho certeza que... Quem vai assistir vai ser tocado. E se você tem filho nessa idade escolar aí de pré-vestibular, ou se você você quer fazer de novo, que você tem sonho com a medicina, gente, é super possível. Tá aqui o método dela, o curso que... tudo isso que você ouviu aqui, gente, não tenho nem o que eu acrescentar, porque eles entregam tudo.
E que história bonita, Carol. Eu gostei muito. Carol, obrigada demais pelo convite. Esse encontro, tá vendo? As redes sociais, elas promovem os encontros. Quando que na vida real, presencial, que eu falo que o online é uma vida absolutamente real, né? A gente se encontraria, assim, talvez nunca, né? E através da rede social a gente se encontrou. Tô muito feliz de estar aqui, conhecer você também, conhecer seu trabalho. Parabéns, porque é uma iniciativa muito bacana, é um espaço que você tá abrindo para conhecer histórias, né? Como você falou, até aqui, 100% de mulheres empreendendo, que legal. Então, um espaço muito bacana. Obrigada, de verdade. Um prazer enorme. E você falou uma coisa interessante. Se você tem o sonho da medicina, eu acho que isso é legal, né? De falar. Sonho não pode ter prazo de validade, né? Eu conversei com uma aluna semana passada que foi aprovada para medicina na UERJ aos 34 anos. Ela tentou por 7 anos. Ela teve uma história de vida super difícil, né, de condição mesmo financeira muito difícil, gêmea, filha de mãe solo, estudou em escola pública a vida inteira, terminou o ensino médio num supletivo. Então ela mesmo terminou o ensino médio pegando o sonho da medicina e botando numa gaveta que ela achou que nunca mais ia abrir. Ela foi trabalhar, ela foi ajudar a mãe a sustentar a família, a pagar aluguel e falou, já era, esse sonho da medicina não vai ficar para essa vida. E quando ela já tinha ali seus 20 e tantos anos, ela um dia acordou e falou, cara, e se eu morrer com 80, 90? Como é que vai ser? Ficar sentindo essa dor. Porque assim, alguma dor a gente vai sentir, né? A gente tem que escolher que dor a gente quer sentir. Então, a dor de enfrentar o desafio da nota de corte 90, que parece impossível, mas não é. Tem método, tem caminho, está provado. Ou a dor de abrir mão do teu sonho, cara. E ela falou que ela olhou pra vida dela e falou, eu vou abraçar meu sonho, o sonho não tem prazo de validade. Largou emprego, largou tudo. E ficou batendo cabeça 5 anos aí, sem ver os resultados crescerem, tendo que aprender matemática praticamente do zero, porque já estava muito tempo sem estudar e já tinha tido um ensino de qualidade, né, inferior. E ela descobriu o foco, o meu trabalho também, esbarrou na rede social. E ela foi linda também a entrevista dela. Ela falou, cara, eu tava há 5 anos na força da teimosia do meu sonho, mas sem, de fato, vislumbrar que ele seria realizado. E quando eu conheci vocês, eu passei muito rápido. Em 2 anos eu fui aprovada. Porque eu me entreguei, eu confiei. Então, sonho não tem prazo de validade. Tem um monte de gente aí que tá mega frustrado na sua carreira e sonha em ser médico. Esse sonho não é meu. Eu falo que o meu sonho é estar fazendo exatamente o que eu tô, no lugar que eu tô. Eu sou muito feliz na minha sala de aula ensinando biologia. Eu sou muito feliz lá, lidando com os meus vestibulandos de medicina. Ali eu tô realizando o meu sonho. Ao realizar também o deles. Eles querem ser médico. Então, se hoje tem alguém que tá assistindo a gente, que é advogado, que é professor de matemática, como eu conheci já vários, enfermeiro, fisioterapeuta, e tem o sonho da medicina, cara, lembre-se disso. O tempo vai passar de qualquer jeito. Total. Sonho não tem que ter prazo de validade. A gente vai ficar 50 anos amargando, vendo alguém realizar o nosso sonho pela telinha da rede social. É duro, hein? Imagina o cara que é enfermeiro, mas na verdade queria ser médico, todo dia trabalhando no hospital, com um monte de profissionais que representam um sonho que ele tem e não realizou. Não faz isso com você, não. Não faça, não. Ai, mas vai ser difícil, ter que começar do zero, aprender matemática. Mas não tá difícil também, do jeito que tá? Então é uma escolha, né? É isso. Viu? Faz confusão na cabeça alheia. É isso que eu faço. Desculpa, gente. Nada, gente. Foi lindo, foi sensacional, foi maravilhoso. Eu adorei. Confesso, uma entrevista vai ficar marcada aqui. Depois me passa o contato dessa aluna, viu? Ela precisa trazer ela aqui. Precisa. Camila Oliveira, você vai adorar. Que história. É isso. Vou te passar o contato. É isso que eu gosto. É esse tipo de coisa que eu quero aqui. Esse tipo de história, como a sua, como dessas pessoas que mostram que é muito possível. Tudo é muito possível, é só querer. Total. Obrigada, Carol, mais uma vez. Te agradeço. Obrigada a todo mundo que acompanhou a gente. Espero que vocês tenham gostado e entendido, assim, o carinho do ativo não agressivo, Pepeca das Galáxias, Total. sempre com amor.
Total, gente, vai estar disponível em todas as plataformas de áudio também, Deezer, Spotify, tudo isso depois daqui do canal, tá? Continuem aqui, deixa seu comentário aqui, tá? Pessoal que é aluno da Carol assistindo, deixa aqui um oi, sou aluno da Carol. Você pode ter deixa certeza. Aqui, gente, deixa o coraçãozinho pra ela, se inscreve aqui no meu canal, tá? Pra dar uma força, pra dar uma moral. E eu vou encerrando por aqui. Muito, 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 muito obrigada, Carol. Muito obrigada a você que tá assistindo, obrigada a todo mundo e a gente se vê na próxima, tá? Um beijo bem grandão, tchau, tchau.